Pode Ser Humano começando de novo, gente, que bom que vocês estão por aí. Se vocês estão por aí, aproveitem e se inscrevam no canal, porque nesse canal você sempre vai achar conteúdo valiosíssimo para sua vida profissional, para sua vida pessoal. É tudo a mesma coisa, mas a gente fala separado para, sei lá, para impactar você e para você prestar atenção aqui. Então curte, se inscreve, porque hoje a gente também, como sempre, temos assuntos muito bacanas, muito legais e vão conectar você. Olha só. Hoje a gente vai falar sobre a experiência do cliente. Então, fica aí que você vai curtir, porque a gente trouxe uma convidada super especial. Você sabe que esse podcast é um patrocínio da Best Homenagens, é um podcast para trazer humanização para dentro das empresas. Bom, antes de apresentar a nossa super convidada, que vai falar sobre experiência do cliente, fica aí, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou Viviane, sou uma profissional de RH, uma mulher branca, de 1,57 m, tenho cabelo preto. Hoje eu visto uma blusa creme e uso uma calça jeans. E eu tô aqui para apresentar para vocês a Camila Santos, linda. Ei, Vivi. Muito bem-vinda aqui com a gente, Camila. Vivi, estou muito honrada, né, neste dia de hoje de conseguir chegar, né? Verdade. Neste dia nós tivemos desafios com chuva, com temporal. Então, eu tenho certeza que vai ser, assim, um dia mágico para a gente discutir a experiência do cliente, que nada mais é do que colaborador, cliente, todo mundo se relacionando, né? Então, acho que é muito providencial esse nosso encontro aqui. Sim, nós vamos falar sobre tudo isso. Antes, eu vou pedir para você se autodescrever. Claro, por favor. claro. Sabe que eu aprendi isso recentemente, né? Eu fui fazer algumas palestras e o pessoal falou, tem que fazer autodescrição. Mas a gente também. E aí eu falei, mas como faz esse negócio, né? Então, eu achava que era um negócio muito difícil, que eu precisava quase fazer um curso. Então, eu sou uma mulher de 34 anos, com cabelos curtos, mas hoje eu estou com eles presos, no estilo coque. Tenho olhos grandes, boca pequena, fala grossa, visto uma roupa amarela com um colete bege por cima, né? Então, disseram que não pode falar assim, se é bonito, se é feio, se é não, tal. Né? Isso é particular de cada um que assistir. Isso, então. tá. A idade eu também não falo. Eu falei só para eles tentarem imaginar, assim, né? Para se localizar. Será que eu também devo falar, gente? Não sei, testa, não sei, né? Vocês me digam, o que eu devo falar? Bom, vou testar. Teste, olha só. A experiência de cliente tem muito a ver com teste, não tem, Camila? Tem, total. Levantar a hipótese e testar, e vai, e falha rápido, falha... eu digo assim, falhe na velocidade de uma Ferrari com o custo de um Fusca. É isso. Vamos aprender isso aí, então, depois você vai me ensinar. Antes disso, eu tenho que falar do QR Code que a gente tem nessa tela. Faz o quadradinho que tá aqui. Nesse quadradinho aqui da Camila, vocês estão vendo? Então, fica aí o nosso QR Code que vai falar sobre o quê? Todos os links da Camila. Você vai ouvir aqui sobre a experiência do cliente, você vai falar, poxa, eu queria contratar a Camila, eu queria falar com a Camila. Vai estar nesse QR Code que tá aqui na tela. Então, fique em paz, que todas as suas redes sociais vão estar lá, tá? Beleza? Certo. É importante, com coragem, né? Tem que arrumar as redes, né? Entendi. Arruma suas redes que o pessoal vai lá. Bom, vamos lá. Camila, eu tenho várias coisas para falar com você, mas primeiro me encheu os olhos foi essa história do motorhome, que você ficou viajando 13 meses, foi isso? Ainda não. Na verdade, tá acontecendo já agora. está. O plano é para viajar 13 meses. De longuíssimo prazo. Então me conta, como é que é prazo. isso? Bom, acho que antes eu preciso contar um pouco da minha história, que está muito atrelada a isso. Às vezes o pessoal apresenta assim, Camila Santos, é TEDx Speaker. Eu não apresentei. Ainda bem que você falou. Mas pode deixar que eu falo. Você fala? Então ela vai se auto-apresentar hoje. Olá, tudo bem, gente? Eu vou entrevistar hoje a Vivi, tá? Já mostra, vendo como eu sou incompetente? Mas tudo bem, eu vou falar aqui. Você vai falar ou eu vou falar? Você que sabe. Vamos fazer uma brincadeira. A pessoa apresenta e eu corto a pessoa. Então vai, fala. Como é que... Você vai apresentar. Camila Santos, ela é publicitária, fez publicidade, especialização em neurociência e psicologia positiva. TEDx Speaker, porque eu assisti também. Se você não assistiu, vai lá assistir. Ela é coautora de um livro, best-seller, que chama Protagonista. Professora aqui de vários cursos, especialista em experiência do cliente, neurociência, psicologia positiva. E aí, ela tem esse projeto do motorhome. Você não ia me interromper? Eu vou interromper agora. Na verdade, é interromper e dizer assim, chato, né? Chato assistir, tipo, ela é tudo isso. E eu acho que isso quebra o nosso elo de humano para humano, né? E se a gente vai falar de humano, eu digo assim, olha, eu não gosto de me apresentar assim. Eu digo que eu sou a Camila, neta do seu Zé e da Dona Maria. Ambos migrantes que vieram da roça, analfabetos, eles colhiam café e eles, assim como mais de 35% da população brasileira, decidiram mudar.
né? O IBGE faz o censo todos os anos lá. E eles identificaram que mais de 35% da população não vive no município de origem. Meus avós, com muito mais coragem do que juízo, enfiaram uma lata de farinha debaixo do braço, uma filharada debaixo do outro, ó. Saíram de Minas e foram para o Paraná. Só que sem qualificação técnica, comportamental, preparo psicológico, eles chegaram lá e quebraram a cara. Viveram numa casa de sapê, que para quem não sabe o que é uma espécie de palha, assim, sabe? Então tinha baratinhas pela casa, cobra embaixo da cama. Quando minha avó contava, eu falava, gente, que absurdo, né? Minha mãe também achou aquilo absurdo e quando criança falou, não sei o que eu quero da vida, mas isso com certeza eu não quero. Tá. Decidiu ir para a Europa. Ou seja, parece que a felicidade sempre está em algum lugar, né? Em alguma coisa e tal. E muitos de nós fazemos isso com frequência. Pois bem, minha mãe chegou na Europa, Malemar falava português, então também quebrou a cara. Ela foi sem saber nada. Nada. Foi com uma mala de Neutrox. Lembra? Por que ela levou tanto Neutrox, gente? Porque acho que ela tinha cabelo crespo, né? Ela pensou assim, poxa, talvez não tenha um condicionador legal na Europa, né? Então levou Neutrox. Foi parada pela polícia, tem toda uma história, assim. Acharam que era contrabando, claro. Né? Muito Neutrox, né? Não sei nem se a marca existe ainda hoje, mas tem. Olha. Tem. Então não pode falar, Neutrox patrocina a gente. E aí, gente, ela foi, quebrou a cara, mas ela conheceu um filósofo que provavelmente mudou a história toda da nossa família. Esse filósofo disse pra ela, Nilza, você precisa estudar, porque estudar e aplicar, obviamente, muda o jogo. E ela foi a primeira pessoa da família a estudar, porque até então era coisa de rico, né? E ela estudou, e ela escolheu um negócio difícil ainda, engenharia química. Quantos anos tem sua mãe? Ela tinha 51. Faleceu recentemente e tal, mas né, foi uma super protagonista. E ela mudou o jogo, ela voltou pro Brasil e ela comprou casa, comprou carro, todo mundo falou assim, nossa, esse negócio de estudar, ó, legal. Só que isso gera duas coisas. O primeiro, que estudar é legal e era importante quando você aplica. E o segundo, que por eu ser filha da Nilza, eu precisava ser nerd. Era a certeza da família. E eu fiquei morando com meus avós, sabe aqueles da roça? Eu passava pedido das marcas, assim, para minha avó, ajudava ela, porque ela era analfabeta. E em determinado momento, ali, meus 16 anos, meu maior sonho da vida, às vezes eu pergunto isso em palestra, qual era o meu maior sonho? Daí o pessoal, ser veterinária, ser médica. Eu falei, nossa, altas expectativas a pessoal também tinha para mim. Mas o meu maior sonho era trabalhar em uma loja de surf do shopping para pegar os gatinhos. Né? Falei, nossa, se eu der Camila, desconto, eles vão que querer plano ficar. Bom de carreira. Maravilhoso, gente. Esse era o meu plano. Então, se você tá olhando e não tem um plano mágico, tá tudo bem, né? E aí, aos 17, eu engravidei, né? Porque meu plano, né, deu super certo. E aí, meu avô gentilmente me disse... Mas os gatinhos você pegou, então? Pô, não trabalhei na loja de surf do shopping. Não deu certo. Não peguei. O pessoal pergunta assim, mas você sabe quem é o pai da tua filha? Sei, né? Porque é alguma dúvida que o pessoal gera, né? Não, gente, então, não trabalhei na loja de surf. Sei quem é o pai da minha filha. E aí, decidi... meu avô disse, ou você casa ou você vaza, e eu vim para São Paulo. Veja, esse movimento migratório em busca da felicidade, né? Quando eu cheguei em São Paulo, eu descobri que a felicidade não está em um lugar, porque eu quebrei a cara, muito. O pessoal falava o business ace, que às vezes a gente fala em podcast, às vezes a gente fala, quanto mais palavras difíceis a gente falar, mais bonito, mais inteligente você será. Primeira orientação que me deram, falaram assim, Camila, você precisa prospectar 50 C-Level para um projeto chamado Wind Forum. Eu falei, o que é prospectar, o que é C-Level? E ainda pediram para usar spin selling, que eu falei, o quê? Então foi desesperador, eu queria morrer, assim, sabe? Eu falei, gente, eu sou burra, eu não sirvo pro mundo. E não é nada inclusivo, né? Essa forma da gente falar, né? Mas parece que é bonito, né? Tipo assim, quanto mais palavras, e parece que a gente aprende... Eu gosto de usar as palavras difíceis, mas eu acompanho de uma explicação, porque talvez a pessoa não... A obviedade não é precisa ser dita. Claro. E isso me incomodou muito. Durante muitos anos eu fui vítima, né? Eu comecei a me vitimizar. Falei, o mundo é horrível, o mercado de trabalho é horrível, ninguém me dá oportunidade, não sei o que lá. Só que um dia eu conheci a frase de Carl Gustav Jung, né? Importante psicanalista, que dizia, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Eu olhei para dentro e falei assim, tá, mas o que eu tô fazendo para entender esses jargões? Tô estudando? Tô me aplicando? O que eu tô fazendo para conversar com os colegas? Que eventos eu tô frequentando? Que pessoas eu tô conhecendo? E deu mais vontade de chorar ainda, né? Porque eu falei, meu Deus, eu não tô fazendo nada. E quando eu comecei a olhar e fazer pequenas coisas, né? Não dá pra mudar o jogo todo de uma vez. Mas quando eu comecei a fazer pequenas coisas, pequenas conexões, tal, a vida foi mudando. Fui sendo promovida, né? Então eu passei de pessoas meu trabalho era prospecção, né? Fui recepcionista, não sei o quê, mas o primeiro que eu considero forte, assim, era prospecção.
que foi esse do dialeto difícil. Depois eu fui para vendas, depois eu fui promovida para conteúdo, me tornei diretora de conteúdo, diretora de experiência do cliente. Até que chegou um momento que eu tinha trabalhado com a Harvard Business Review Brasil, com a Bolsa de Valores, rodei todo o Brasil, não de motorhome ainda, mas fui para o Chile, México, Colômbia, Miami. E quando eu vi que estava todo mundo admirando, eu falei, cara, quando passou aquela Camila, que queria só trabalhar numa loja de surf, de shopping, para essa Camila? Qual foi o estalo? O que eu fiz? Porque eu não fiz pensando, sei lá, a gente podia usar várias referências, né? Carol Dweck, mentalidade de fixe e flexível. Eu não fiz. Mas quando eu fui analisar comportamento, comecei a me especializar em comportamento, eu vi que era sim esse movimento que eu tinha feito, ainda que inconsciente, mas era esse movimento. Fiquei doida. Vivi, fiquei doida. Falei, eu acho que mais pessoas podem ser Camilas da antiguidade e podem virar o que eu chamo de melhores atores ou atrizes da vida real. Porque toda hora a gente interpreta um papel. Ora pai, ora mãe, ora amigo, ora irmã. E a gente usa nossas habilidades diferentes, né? Eu sou diferente. Com o namorado a gente fala, com a vozinha. Você não vai falar assim no trabalho, numa posição de liderança, quando você tem que cobrar números. Você vai falar de um jeito diferente. Empático, mas diferente. Sim. Então, como é que é cada um? Eu falei, cara, vou fazer um negócio legal. Vou rodar o Brasil falando para as pessoas que a oportunidade não está em um lugar, está dentro dela e das transformações que ela faz. Tá, eu sei que você vai, já engatou a quinta e já foi. Ah, mas... 2.0. Duvido você assistir esse podcast no 2.0. Mas não dá, não tem condições. Agora, me fala o seguinte, para você pegar esse gancho aí que você vai continuar, que eu sei. Eu não consegui pegar o que aconteceu da Camila sonhadora lá da sonhadora para executora, para que está realizando, para que despertou. Porque antes era a sonhadora que estava olhando para fora. Ah, quero isso, quero aquilo. E de repente você despertou. Eu não consegui pegar. E o que foi esse despertar que você conseguiu entender em você e que hoje, de repente, eu posso parar e passar por esse processo? Dor. Eu acho que a gente aprende ou pelo amor ou pela dor. E no meu caso foi muita dor, porque eu não conseguia. Eu passei os primeiros 6 meses nessa empresa de eventos executivos. Ela era uma empresa americana. Eles só me contrataram, porque como minha mãe morava na Europa, ela me ensinou a falar espanhol. Tá. Então eu aprendi a falar espanhol. Mas eles só me contrataram porque eu tinha espanhol. Não olharam nenhuma das outras habilidades técnicas ou comportamentais. Então, eu me sentia muito mal naquele escritório, porque todo mundo falava o tal do business ace, todo mundo conseguia se comunicar. Eu não conseguia sequer ter amigos. Eu ia para a mesa do bar e eu ficava, meu Deus, eu não consigo conversar. Parecia outro mundo. E eu falava, como é que outros humanos podem ser dessa forma? Por que eu sou tão diferente deles, assim? E eu me sentia a garota da periferia, porque eu vim da periferia lá de Curitiba, né? O pessoal fala assim, Cidade Modelo não tem periferia. Tem. E eu morava lá, no meio dos bandidos, no meio das drogas. Aquele era o meu mundo. A casa da minha avó tinha cafezal, assim, sabe? Eu falava, cara, que esquisito estar aqui nesse prédio de vidro, com gente falando desse jeito. Mano, né? Tudo muito rápido. Eu falei, gente... Eu não sou daqui, eu não pertenço aqui. Mas eu cansei um dia de não pertencer àquilo. E comecei a me expor mais. E tentar usar aqueles novos dialetos, né? Porque na época eu comecei a fazer a universidade de publicidade. E eu tinha uma filha pequena. Então, eram tantos desafios. E eu falava, nossa, eu preciso dar um jeito. Como que alguém consegue e eu não consigo? Então, foi meio que se irritar, assim, como alguém consegue e eu não consigo. E foi um processo de fazer pequenos cursos, de ir para pequenos congressos. Óbvio, trabalhar com eventos executivos ajuda muito. Porque, às vezes, eu estava na sala... Se o ambiente de trabalho me incomodava, imagina um ambiente em que eu ia para eventos com 50 C-Level, que hoje eu sei o que é, presidentes de empresas, diretores financeiros, diretores de RH, diretores de marketing. Cada vez era um grupo diferente. Passar 3 dias em um resort com esse pessoal. Eu sentava na mesa para almoçar com eles e falava, meu Deus. Mas o negócio do diga-me com quem andas e te direi quem és tem um fundo de verdade. Olha. Porque você começa a se expor ao dialeto, você começa a se expor à realidade, você começa a falar assim, por que eu não posso fazer assim? Por que eu não... Eu conheci muita gente berço de ouro, mas eu conheci muita gente que foi construção, né? Geraldo Rufino. Então, poxa, imagina você almoçar com um cara desse e falar, dá, olha de onde ele saiu. Por quê? E eu vi o quanto faltava de protagonismo em mim, de fazer para merecer, né? Afiar o machado antes da oportunidade chegar. Porque muita gente fica esperando, por que meu chefe não me promove? Eu era uma dessas pessoas. Porque ele não me promove e daí ele me paga um curso para me ensinar, para não sei o quê. E não tem que ser assim. Você tem que estar pronto antes para que teu líder enxergue uma oportunidade e fale assim, cara, é essa pessoa que eu quero. É ele, ela ou ela que tá pronto, né? E eu só descobri isso, na verdade, quando eu também me tornei líder, né? Pela primeira vez. Que não foi uma liderança dada, foi uma liderança pedida. Porque meu chefe ia contratar alguém pra liderar a minha área. Eu falei, como assim? Alguém? Imagina.
pode ser eu. Ele olhou pra mim e falou, Camilinha, você... Eu falei, me dá um fim de semana que eu vou organizar tudo. Aí comecei a ligar para todos os meus amigos que eram líderes para saber como é que lidera. Eu tenho um final de semana para aprender. Como é que lidera? O que você me diz? E eu já fazia muito bem o trabalho que fazia e eu era destaque. Eu era a profissional de destaque de números de eventos, qualidade dos profissionais. Então eu conseguia colocar. Mas como é que lidera? E eu não sabia. Principalmente a parte dos números, que para mim era tipo assim... Gerei trauma na escola com Bhaskara e não quis nunca mais saber deles. Mas agora era a hora de saber de novo. Então, tive que começar a olhar para isso, os números, como é que eu ia... E até pensar, porque eu ia me tornar líder dos meus pares, que eram meus amigos, a galera que a gente ia... Isso acontece muito nas empresas, né? Um par vira o líder. E aí, Exatamente. Como é que se posiciona? Exatamente. E aí eu comecei a me preparar. Falei, bom, fulano não atende essas métricas aqui com frequência. Eu sei porque é meu amigo e a gente tá junto e eu sei o que ele sofre. Mas será que eu preciso puxar tudo isso desse fulano? Será que eu não posso puxar mais desse? E esse fulano dá o tempo dele aprender? Eu falei, bom, talvez eu possa fazer esse tipo de liderança. Não tinha estudado sobre liderança também, né? Mas aquele era o momento. E de participar tanto em eventos executivos, eu comecei a falar, não, mas eu lembro que a diretora de RH da Hershey's falou isso. Pô, eu lembro que eu conversei um outro dia com um consultor XPTO que falou aquilo. Então, peguei aquele final de semana para mergulhar no tema. E felizmente, meu noivo, na época, tinha uma pescaria para ir. Então, eu fui junto na pescaria, fiquei lá com meu caderninho, anotando, escrevendo, fazendo. Cheguei na segunda-feira, eu tinha um plano de ação do que eu ia fazer para os próximos 12 meses, como é que a gente ia subir a régua de eventos, quanto a gente ia faturar, não sei o que lá, atrelando, né? 48 horas. Você virou uma líder em 48 horas. Eu fiz o plano de ação. A líder foi surgindo depois, porque a gente teve bom. Perrengues, a gente tem Claro. os seus liderados falam assim, pô, mas você era legal quando você era nossa amiga, Como né? é que lidar com essa situação? Isso acontece muito nas empresas e depois o grupo, às vezes, até pode boicotar, né? Sabotar essa nova líder, que era colega que falava mal do chefe, mas agora ela virou chefe. Exatamente. Como é que fica? Exatamente. Eu usei muito de co-construção, que é o que eu prego hoje, inclusive, quando a gente vai falar de experiência do cliente, eu falo assim, não chega... Não, vou falar uma palavra aqui que não vai ficar bonita, mas é essa, tá? Não chega cagando regra. Tá. Porque quando você chega, a pessoa fala assim, nossa, nem viu como eu tô fazendo, nem isso. E realmente, eu comecei a ficar menos dentro do escritório, menos da rotina deles. E eu lembrava enquanto nós estávamos naquela outra posição, nós precisávamos dessa pessoa perto. Falei, quer saber, vou co-construir. Então, eu chegava de uma reunião de liderança, sentava com eles. As reuniões de liderança eram sempre muito duras, muito horrorosas, assim, sabe? A gente chegava, assim... minha vontade era chorar, mas eu pensei, não, eu não posso chorar. Eu sou o elo aqui entre a minha equipe e tal. Deixa eu chegar e eu preciso, né, alavancar. Então, eu sentava com eles e falava, olha, gente, o cenário é esse aqui, nós precisamos fazer isso aqui. O que a gente vai abraçar em equipe? O que cada um vai fazer? Como é que a gente pode fazer? E eu tinha, felizmente, um braço direito que era engenheiro dentro da equipe. Então, eu falava para ele assim, vamos falar da engenharia da vida, né? Vamos falar como é que a gente pode colocar tudo isso aqui. Então, eu aprendi muito sobre planejamento estratégico, sobre como criar os milestones, os OKRs, né? Consegui criar as coisinhas ali e co-construir com eles. Quando estava muito ruim, a equipe se fechava e falava assim, olha, digamos que cada um tinha, sei lá, 10 projetos. Um estava sofrendo demais, toda a outra equipe estava bem. Eu falava, gente, vamos parar esse dia aqui para ajudar fulano? Então, a gente fazia todo mundo por aquele fulano. Então, era uma equipe muito fechada, todo mundo trabalhava muito bem. Então, a gente se equilibrava. Quando a gente falava assim... E todos os dias nós fazíamos... Eu acredito... A Disney fala muito que ela atribui o seu sucesso aos rituais diários. Todos os dias ela faz uma reunião de pré-eleição e uma reunião de fechamento. A de pré-eleição é... Vamos revisitar o processo? Tudo o que a gente tem que fazer, como é. Olha, camareira. Nós temos que envelopar as camas. Se tivermos a oportunidade de criar um momento mágico, vamos criar. E eu fazia a mesma coisa com a minha equipe. Nós temos isso aqui. Fulano, você tem isso. Beltrano, você tem aquilo. Nanana. Alguém precisa de ajuda com alguma coisa? Tal? Não, tá tudo bem, tal. Se a gente percebia que alguém estava com uma dificuldade psicológica, alguma coisa tal, a gente chamava para conversar. A empresa era pequena, então a gente tinha uma varanda, que era o lugar da gente conversar. Você via alguém na varanda, falava, tem alguma coisa errada ali. Então a gente conversava com o pessoal e tentava fazer ali o plano de ação. No final do dia, a gente via se rodou ou não rodou aquilo que a gente planejou. Porque é mais fácil você já pegar aquilo que não funcionou no final do dia do que eu esperar 2 semanas e falar, deu ruim, deu muito ruim. Então, esses rituais de fazer reuniões, toda sexta-feira a gente tinha
um tema livre, né? Toda sexta-feira era uma pessoa diferente que escolhia o tema da reunião. Tinha que ter a ver com o negócio, mas o pessoal trazia TEDx, a gente discutia sobre aquele TEDx. Podcast, a gente discutia sobre aquele podcast. Trazia uma dinâmica, sei lá, a gente vai ter que fazer um elevator pitch. Cada um vai ter que se apresentar ali rapidamente. A gente fazia muitos rituais juntos dentro da empresa. Então, a empresa virou quase que uma segunda casa, ou para muitos, a primeira casa, porque era tão bom estar ali, sabe? Tão bom estar juntos que a gente falava assim, vamos no cinema juntos, vamos... E aí tem um estudo da Gallup que eles entrevistaram mais de 80 mil gerentes para identificar o que as empresas que têm mais sucesso no mundo têm em comum. E eles chegaram a 12 perguntas que eles faziam para essas empresas. E eles até compararam, tipo, loja A, loja B, sei lá, um varejo. Loja A e loja B. Essa equipe aqui performava muito bem. Daí eles falaram, mas talvez é porque está na melhor praça e tal. Eles trocaram. E a equipe da loja A performou melhor na loja B. E o que era? E o que era? Uma das coisas, uma delas, ter um melhor amigo no trabalho. A gente estimula isso? Meu ponto de vista é que não. Hoje ainda a competição ainda é estimulada, mas começam-se a aparecer muita coisa sobre a cooperação, né, Camila? Essa semana até no LinkedIn tem bastante coisa sobre cooperação e como isso vai mudar o mundo quando a gente aprender que cooperar, que é o que você está acabando de falar. Um dos motivos da empresa performar bem, da equipe performar bem é ter um melhor amigo. E a gente não planta isso. E outros acompanhando isso. Eu não sou essa pessoa no trabalho, na verdade. Não? Não tô falando eu pessoalmente. Ah, tá. Eu vou dizer, Vivi, que isso? Corta essa parte. Não. Um profissional, eu não quero ser essa pessoa, porque muitas vezes, Camila, até hoje a gente ouve, tem que separar a vida profissional da vida pessoal. Até hoje a gente escuta isso, a gente já sabe que isso não existe. É um absurdo. A gente sabe que isso não existe, não é real. É como se você estivesse endividado e não pode pensar na dívida no momento do trabalho. Impossível, aquilo não sai da tua cabeça nunca. Você fica pensando, meu Deus do céu, eu preciso ganhar mais bônus para conseguir trazer esse dinheiro e pagar aquela conta. Exatamente. E a educação financeira é um dos benefícios hoje que tem sido muito importantes dentro de um plano de benefícios de uma empresa que está querendo que o profissional esteja lá 100%. Porque se ele não estiver engajado 100%, você vai falar sobre engajamento aqui, não vai funcionar, não vai performar. E se ele está com uma dívida, amor? Não vai performar 100%, esquece. Não vai. É isso? Por mais que ele queira, ele tá com vontade, mas a cabeça dele puxa, né? Até porque o nosso cérebro é muito negativo, né? Ele busca ali, o não, se defenda. Ele vai, né, no sistema neuronal reptiliano. Vamos se defender, olha a ameaça. E ele não aprendeu a identificar assim, não é um tigre vindo te atacar. É uma conta, mas a gente não percebe isso. Tanto que quando a gente está endividado, a gente tem muito problema para performar, porque você quer fazer as contas para ver como é que você vai fechar aquilo no final do mês, do ano, enfim, né? Exatamente. Mas dentro do estudo também mostra clima organizacional. Como é que eu vou ter um melhor amigo dentro do trabalho se não tem um clima para isso, né? E o clima, eu concordo que é feito pelos líderes, mas também é muito feito pelos colaboradores. Não tenha dúvida. Como é que a gente planta? O que eu faço? O que eu faço por você? Eu costumo falar muito sobre o Ikigai, né? Que é a razão de existir, da cultura japonesa e tudo mais. Qual foi a última vez? Você sabe o teu amigo do trabalho? E acho que agora, com o home office, ficou ainda mais desafiador, porque a gente tem que criar um momento para conversar sobre isso. Quando a gente conversa é para saber qual é o sonho das outras pessoas. O que ela sofre, o que ela sonha, o que ela já sonhou e deixou de sonhar. Então, precisa criar momentos, rituais, né? Tony Xi, que foi um investidor da Zappos, né? Que é uma das referências em experiência do cliente. Sim. Ele fala que a Zappos só é a Zappos, que é um e-commerce de sapatos, porque tinha cultura muito forte. Mas essa cultura, ele pegou e disse assim, todo mundo vai ter que morar em Las Vegas agora, para ficar cada vez mais próximo. Então, as pessoas não tinham muito a família ali próxima. Gente, não precisa ir para Vegas e nem cortar o laço familiar. É só criar momentos para que as pessoas possam estreitar laços emocionais, para que eles possam ser mais amigos, para que eu possa saber o sonho da Vivi, porque daí eu falo assim, pô, Vivi, você tá sabotando teu sonho. Vou dar um exemplo bobo, tá? Tinha uma menina que ela queria muito fazer dieta e tudo mais. E ela dizia pra gente, não, eu quero emagrecer, quero isso, quero aquilo. E começou que quando a gente ia almoçar e ela pegava parmegiana em Coca-Cola, a gente, não pode, não sei o quê, parmegiana, Coca-Cola. A gente, olha que coisa engraçada, menina. Você trouxe aqui uma experiência tão da nossa vida real também, aqui da nossa equipe. Eu não vou trazer à tona. Eu tô vendo risos aqui. Dá uma olhada, porque assim, aqui acontece isso, viu, Brasil? Nessa equipe aqui tem isso aí que você tá falando. A gente combinou antes? Não. Pode continuar falando. Mas você viu, é super real. Então, quando a gente acompanha e fala assim, não faz isso, pô, é o teu sonho, cara. Tanto que a gente fez uma cartolina, né? Olha que
dica boba que a gente pode aplicar. Vou anotar pra gente usar, viu? Que vai falar. Uma cartolina, e a gente elencou 5 pilares, né? Financeiro, trabalho, que é diferente de financeiro, né? Eles estão ali juntos, mas trabalho é outra coisa. Trabalho, cara, você pode falar, futuramente eu quero isso, não é o dinheiro que vai ter agora. Mas financeiro, trabalho, saúde, família e... Financeiro, trabalho, saúde, família e espiritual. Tá. Elencamos essas 5 etapas. 5 coisas, e a gente passou uma semana desenhando. Então, a gente desenhava assim. Vamos hoje escrever espiritualidade. A gente colocava uma musiquinha numa sala, uma mesa mais ou menos como essa. Cada um pegava lá canetinhas coloridas e tudo mais. E tinha que escrever uma carta para si mesmo. Mas era uma carta puxando a orelha. Dizendo assim, como é que tá a tua espiritualidade? Vamos dizer que o tema é espiritualidade. Ah, Camila, nossa, tem que cuidar mais, hein? Tem que meditar, tem que não sei o quê. Né? Então, eu escrevi uma carta para mim mesma. E aí, eu colocava pequenas ações que eu fosse fazer esse ano. Mas eram ações factíveis. Não aquele tipo assim, esse ano eu vou para a Índia. Cara, eu não planejei. Não, coloca uma coisa factível. Vou meditar uma vez ao mês. Era alguma coisa que, tipo, você vai conseguir fazer. Então, colocava lá, planos 2023. Planos 2024. E a gente colocou isso para 5 anos. Ainda não fechou os 5 anos desde que eu fiz isso com a equipe, tá? E nós não estamos mais juntos enquanto equipe. Isso que eu ia te perguntar. Você ainda não tá mais lá, né? Não tô mais lá, não tô mais lá. Mas fizemos, beleza. E aí a gente tinha que colocar uma imagem no final dessa cartolina. E todo mundo apresentou o seu... Não é um canvas, né? Mas todo mundo apresentou e tal. E isso, nossa, a gente chorou, foi lindo. Porque você saber do sonho do outro. Fala assim, nossa, eu nunca imaginei que você queria isso. Meu Deus, mas da onde? Nossa, eu não sabia que fulano da tua família faleceu, que você não tem pai, que você não tem mãe. Nossa, a gente descobriu muito uns sobre os outros ao fazer essa dinâmica. E criou vínculos. Criou muitos vínculos. E a gente mandou, assim, falou assim, olha, leva pra tua casa e acompanha. Agora é contigo, não precisa deixar na empresa, porque era uma cartolina, não tinha muito espaço. Se pudesse, seria melhor que tivesse ali visível para todo mundo, que você poderia chegar e olhar, mas a gente não tinha aquele espaço. Beleza, saí da empresa, outras pessoas saíram, até hoje eu recebo ligação falando assim, Cami, lembra que eu tinha de planejado para ano tal? Então, fiz isso, fiz aquilo. É mágico, a gente tem vínculos até hoje. E vínculos que geram negócios. Olha que coisa doida. Porque a gente se indica para palestras, para atividades, para... Uma delas, por exemplo, virou minha tutora no curso de experiência do cliente que tem na EBAC, que é a Escola Britânica de Artes Criativas. Então, ela virou tutora. Eu falei, cara, você não quer vir corrigir tarefas aqui? Pô, vamos aqui. Tem um evento que vai rolar assim, XPTO. Vamos. Tem esse job aqui. Então... A gente se indica porque a gente confia um no outro, a gente sabe qual é o propósito. Então, olha que legal, como não é... E aí, quando alguém pensa em empresa, às vezes a pessoa fala assim, mas eu não sou pago para isso. Sim. Não é sobre o agora, é sobre o você e que você vai levar para o futuro. É assim, eu digo que a gente empresta todos os dias nosso CPF para um CNPJ. Como é esse empréstimo? E como está esse CPF? Será que está emprestável para outras empresas ou só para essa? Emprestável no sentido de... Não, emprestar, né? Não, é porque vai que, né? A pessoa pega só o trecho de emprestar. Ela tá dizendo que tá... Não. Ô, Camila, cara, esse jeito... eu achei incrível essa forma que você falou de criar vínculos entre as pessoas. E é tão simples, não custa. O que custou, né? Se a gente pensar em termos... Uma cartolina e canetinha. E música. Mas a música tá lá, né? A música tá lá. Então, gente, incrível, assim, a forma de criar vínculos. E o quantos vínculos, né? E a gente aí fala da cooperação, que até hoje você colhe os resultados desses vínculos e dessa cooperação que vocês plantaram. E, com certeza, isso impacta no engajamento. Total. E de comunidade. Eu digo, aqui eu falei sobre a minha equipe. Mas quando eu decidi criar o lance do motorhome e pedir demissão... O ano... Você quer chutar um ano? Um ano bom para pedir demissão, assim. Qual? Só que não. 2021, 2020? 2020. Claro. Começo de 2020. Um ótimo ano para pedir demissão. Mas eu digo que é providência, 2020, né? Que é pra gente apanhar bastante e conseguir ter história pra contar. Então, peraí, a Camix tem... 3 anos agora. É um bebê. É um baby, exatamente. E começou no meio da pandemia e eu falei assim, cara, e agora? Eu não posso comprar um motorhome e sair pelo Brasil aglomerando pessoas para discutir propósito. Só se fosse propósito da morte, não pode? E assim, ia ser super antiético. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? E primeiro eu tinha... Peraí, você pediu a conta sem planejar, então? Eu planejei 1 ano de tranquilidade e que 1 ano eu ia comprar um motorhome, eu ia rodar o Brasil, ia criar um canal, ia tudo dar certo. Eu não contava que tinha uma pandemia, porque não... Você pediu no início de 2020? No início de 2020. 3 meses depois a gente
Exatamente, Fechou. exatamente. E que cliente, né? A experiência de que cliente? Que os clientes estavam tudo dentro de casa. Não, e eu nem falava de experiência do cliente. Olha que coisa, porque o começo não era para falar de experiência do cliente, era para falar sobre como você pode ser mais protagonista. Tá. Só isso, não era para falar. E na época, olha que coisa curiosa, eu entrevistava presidentes de empresas, diretores financeiros, e eles me diziam que queriam reduzir custo. Eles queriam reduzir custo e tinha gente querendo oportunidade. E na época a gente abriu uma filial em Sumé, no interior da Paraíba. Se você passar muito rápido, você perdeu o Sumé. Tipo, piscou, acabou. É uma cidade muito pequenininha que só vive ou do comércio ou de concurso público. Tá. E a gente abriu, o dono da empresa onde eu trabalhava, ele veio de Sumé e ele falou, olha, eu quero devolver de alguma forma para minha terra o que eu tô plantando. E a gente abriu a filial lá. E a primeira vez que eu fui fazer conversar com a equipe, eu falei assim, olha, então, a gente vai fazer um evento para varejo. Eles falaram, varejo? O que é varejo? E eu falei, nossa, olha o business days que eu fui pegar lá atrás. Não, vou explicar melhor. Expliquei, não sei o que lá. Depois de 6 meses, eles voavam. E eles ganhavam, em média, sei lá, R$1.200. Vamos pegar um salário mínimo. A equipe de São Paulo ganhava 4. 1.200, 4. A equipe de Sumé era mais engajada. Olha. E eu falei, cara, e se esses diretores financeiros e presidentes com quem eu converso conhecessem outras Sumés da vida e investissem lá, ele ia conseguir reduzir custo e dar oportunidade no Brasil. E talvez nem todo mundo precisasse passar por aquele efeito migratório, porque tem oportunidade. Claro. Só que aí eu pensei assim, bom, match ideal, porque eu preciso preparar as pessoas para elas serem mais protagonistas para abraçar a oportunidade e eu preciso levar oportunidades para esses lugares. Então era isso que eu ia fazer, o match. Mas eu quero entender por que a turma de Sumé era mais engajada. O que tinha lá que estava... Falta de oportunidade. Falta de oportunidade. Quando eles viam a oportunidade de trabalhar numa empresa, no mundo corporativo, tendo contato com diretores, com gerentes, tendo contato com aquele dialeto que não era comum. Então, quando ele chegava na praça, tem um ritual de praça, né? Nessas cidades pequenas. Chegava na praça e conseguia falar assim, não, que é B2B, é B2C, que pra gente é muito simples falar B2B e B2C. Pra eles não era. Então, quando eles conseguiam falar nesse nível, assim, todo mundo falava, nossa, que pessoa inteligente. Então, como a gente contribuía pra vida dessas pessoas? E eu falei, cara, que legal. Quantas outras empresas podem levar um dialeto diferente? Podem expandir. E olha como a gente cresce como nação quando a gente faz esse match. Sem dúvida. E eu tava muito nisso. Eu falei, eu tinha certeza, Vivi, eu tinha certeza que com isso a gente ia mudar o mundo. O Brasil, né? Falei, nossa, o Brasil vai ser, um Brasil para brasileiros. É abrir o olho das pessoas, que as pessoas têm capacidade de aprender, só que elas precisam de oportunidade e gente com paciência, porque o tempo... É diferente. É diferente. Mas depois também que aparelha... Só vai. Porque o nosso timing de sinapse começa a melhorar, né? Então, quanto mais você aprende, mais você se torna questionador, mais você consegue aprender. Quanto menos a gente sabe sobre alguma coisa, mais a gente acha que sabe sobre aquela coisa. Então, quanto menos eu sei, menos eu vou aprender. Porque eu não tô afim de aprender. Agora, quanto mais eu sei, eu começo a pensar, opa, será que aqui não tem mais alguma coisa que eu não sabia ainda e que eu preciso saber? Opa, mais uma pegadinha. Talvez. E a gente se torna questionador. A galera que faz mestrado, o que é o mestrado? Você pega uma hipótese sua, essa hipótese, e começa a pegar pessoas que já escreveram sobre aquilo. Você fala, nossa, mas esse já escreveu desse jeito, e esse desse jeito, e esse desse jeito. E já nem concordo mais com a minha própria hipótese. A gente se torna questionador. E a pessoa que faz mestrado leva isso pra vida. Então, ela não acredita mais em verdades absolutas. E a gente admira quem faz mestrado. Porque são os professores que estão lá na sala de aula e tudo mais. Então, por que não a gente adotar essa mesma lógica do mestrado? Duvidar de tudo, falar assim, deixa eu mas que dados? Mas quem escreveu a respeito? Tanto que eu odeio falar, assim, quando eu falo, eu tento não falar dos achismos. E quando é achismo, eu falo, eu achava tal coisa. Mas eu gosto muito de trazer referência. Em que livro eu encontrei isso? Quem falou aquilo? Porque dá até convite para que a pessoa possa ir buscar a informação por si só e falar assim, deixa eu ver se eu concordo com o que ela falou. Deixa eu ver se ela interpretou direito, né? Então, e isso ficou muito na minha cabeça. E aí, sim, eu ia rodar lá o Brasil, de motorhome, levando essas coisas, e não aconteceu. Aí, voltando só para a comunidade, que era o que surgiu, né? De quanto isso gera laço. Eu falei, bom, vou fazer online um grupo para a gente discutir sobre como... E começar a levar a palavra de alguma forma. Nossa meta era ter 100 pessoas. Nossa, eu, né? Mas é que eu já falava nossa para aparecer e profetizar, né? Falar assim, vai ser grande. E aí eu falei assim, vou reunir 100 pessoas e que a gente se reúna ali mensalmente para discutir protagonismo, propósito e tudo mais.
E essas 100 pessoas, aonde que você ia arrumar essas 100 pessoas? Nas redes sociais. Falei assim, vou procurar no LinkedIn, vou chamar amigos que eu já envolvi, vou falar. E eu já tinha falado isso muito com executivos. Antes de tomar a decisão, ela não foi muito na louca, né? Eu tinha feito um planejamento estratégico e tudo mais. E eu tinha conversado com algumas pessoas. Falei, bom, essas pessoas pelo menos eu vou ter. E comecei a... Então, a sua ideia era fazer com que os empresários, as pessoas, enxergassem que há possibilidades em lugares remotos e de crescimento e levar desenvolvimento para outros lugares pequenos. E entrei em contato com prefeituras, inclusive, para saber benefício fiscal, tributário, custo de mão de obra. Você queria fazer esse link entre... profissionais e empresários que precisam reduzir custo, mas custo com propósito. Sabe? Tipo, eu vou trazer uma redução, mas de um jeito mágico. Legal. E preparar aquelas pessoas para aquela oportunidade. E eu falei, bom, vamos reunir a galera para discutir temas que empresários normalmente discutem. Vendas, experiência do cliente. Eu tinha sido Você estava formando as pessoas, é isso? Você formava as pessoas nas cidades? Formar, discutir... Não, esse era só para formar, discutir. Eu queria criar um clube. Um clube, a gente ficasse discutindo e eles falassem assim, pô, que legal o que a Cami faz, deixa eu contar para alguém. Sabe, tipo aquela Corrente do Bem? Já assistiu o filme A Corrente do Bem? Já. Então, eu queria que eles contassem para outras 3 pessoas aquele negócio. Chamar alguém para nossa... no próximo você convida alguém para nossa próxima reunião. No próximo não sei o quê. Só que isso não dava dinheiro. Então, eu passei 6 meses com 0 resultados. Ninguém chamava para palestra, ninguém chamava para workshop. Eu não conseguia dar vida para pesquisa, porque é uma pesquisa etnográfica, então eu precisava estar presente lá. E não dava nesse período. Eu falei, meu Deus. E o que você ia pesquisar lá? O que você queria levantar nessas suas viagens? Aí, vamos só organizar aqui. Você, então, queria ir de motorhome para cidades para fazer um levantamento, uma pesquisa. Exatamente. E o que você ia perguntar para as pessoas? Eu ia identificar no que elas acreditam, né? O quanto elas conhecem do mundo de negócios, o quanto elas não estão o que faltava para elas para que elas tomassem a decisão ou de empreender ou de intraempreender muito bem. E aí eu ia entender do ponto de vista dessas pessoas. Com base nisso, eu ia criar uma ementa, um treinamento personalizado e treinar essas pessoas. Um grupo pequeno. Eu não queria fazer assim, multidão. Se desse multidão, ótimo. Mas a ideia era que um grupo pequeno. Como é que eu podia ir para um grupo pequeno e trabalhar com elas para que elas conseguissem ser os melhores atores ou atrizes da vida real? Beleza. Então, Não. Respondeu? Ok, beleza. respondeu. Beleza. E aí decidi que a gente ia criar esse clube para poder começar a falar a respeito. E eu queria saber também o que as pessoas achavam, porque eu sou, né, como co-construir para mim sempre funcionou. Eu falei, vamos co-construir com o mercado. Perguntar. Começou, aí eles falaram assim, vamos discutir vendas, porque todo mundo queria falar de vendas, porque tava todo mundo não vendendo durante a pandemia. A gente falava, eu falava, não, mano, tá desconexo, ainda não é isso. E aí veio a falta de dinheiro, que também é um grande impulsionador, né? Eu falei, meu Deus. Eu tinha planejado para 1 ano ficar sem trabalhar. Na verdade, buscando com tranquilidade. Plantando. Parceiros, patrocinadores, e veio um total de 0. Eu falei, meu Deus, agora eu preciso fazer alguma coisa para plantar os próximos meses, porque eu tenho só 6. E eu falei assim, vou criar uma mentoria de experiência do cliente. Vamos ver se o que eu fiz, o que eu aprendi, funciona para alguém. E aí criei uma turma, né, em fevereiro de 2021. Foi a primeira turma. E se inscreveu, por exemplo, diretora de clientes do Banco BTG Pactual. Falei, meu Deus. Meu único desejo era cancelar aquela turma. Gente! Mas se inscreveram 14 pessoas, lembro até hoje. Ótimo! 14 pessoas se inscreveu. A Isabela, do BTG, que é uma grande amiga hoje. O pessoal do Itambé, da Gol. E eu falei, meu Deus. Você trabalhou com lançamento nas mídias sociais, marketing digital? Não. O que você fez, então? Mandei mensagem no LinkedIn falando, oi, tem uma mentoria aqui, Você quer participar? Eu não sabia o que era um lançamento, não fazia ideia de marketing digital, nem nada. Fui no fazejamento, né? Tipo, deixa eu ver o que o meu coração... E muito... né? Mandar muita mensagem. Fui. E corajosa. E muito corajosa. Mas é que acho que... Eu não sei, acho que quando tem também, outra frase não muito legal, mas é água batendo na bunda, você fala assim, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. E eu precisava fazer alguma coisa, porque eu precisava de dinheiro para continuar fazendo o negócio acontecer. Eu pensei em 2 coisas. Eu falei assim, eu peço emprego para alguém, eu sei que vai ser fácil, eu consegui um trabalho, dado todo o meu repertório de trabalho e as pessoas que eu tinha conhecido, mas não queria. Falei, não, eu quero dar vida para esse negócio, eu acredito nisso. Pelo amor de Deus, não é possível que eu não consiga. E eu vi a história de sonhadores, de não sei o que lá. Daí eu lembro de sentar uma tarde e falar, não, hoje eu vou assistir só história de empreendedores que deram certo. Então eu assisti
tudo que você imaginar. Fome de Poder, o Out Antes do Mickey, até os documentários da Anitta eu assisti. Tipo, eu falei assim, eu vou assistir tudo, vou devorar tudo. Qual é o comportamento que eles tiveram no momento de crise? Modelar, isso aí é muito importante. E aí eu vi, bom, eles têm que criar alguma coisa. E eu falei assim, eu preciso levar... Como é que as pessoas vão comprar se elas não têm nada para degustar antes? Aí comecei a gerar muitas lives, muitos conteúdos, não sei o quê, e chamar. Gente, ó, tem uma live, tem um... Ai, gente, fugiu. Acabei de falar. Tem uma mentoria que vai funcionar. E comecei a mandar no LinkedIn. As pessoas se inscreveram. E até Grupo Nobre participou. Você sabe o que é o Grupo Nobre? Não. Funerária. E eu falei, cara... Você sabe, né? A funerária o pessoal sabe, vai participar. E eu falei, cara, que doideira, né? E comecei né? E aí eu já tinha preparado a ementa, mas eu rodei um formulário que eu chamo de onboard, né? Que é quando eles se tornaram meus clientes, eu mandei um formulário para eles perguntando, o que você espera ver? Onde dói mais? Né? Me conta um pouco mais sobre o seu case. Eles escreveram um textão. O que eu tô vendo? Né? Então, eu sempre faço personalizado. Aí eu comecei a trazer cases personalizados. Comecei a estudar pra caramba. Eram 3 dias, né? Agora já viraram 2 sábados ao invés de 3 dias. Mas eram 3 dias de semana. Que essa mentoria. Que ela continua, assim. Porque eu me apaixonei por ela. Tá, porque eu tô aqui imaginando a cena de você recebendo a inscrição da diretora... E pensando, meu Deus. Da diretora do BTG, mas o quanto isso te estimulou a buscar o melhor. Então, o risco, que às vezes a gente precisa correr esse risco, né? Exatamente. E pôr a cara, e fazer acontecer com medo mesmo, né? E o medo paralisa muito a gente, né, Camila? Eu não vejo você paralisada pelo medo, mas eu sinto isso, assim, muitas pessoas... Na maioria das vezes, as mulheres, que elas foram criadas para ficar, não correndo riscos, né, desde pequeno. A gente até falou sobre isso aqui, né? Que vai num aniversário de criança, o moleque está sendo encorajado a subir, a pular, fazer tudo. E a menina fica... tá mostrando na calcinha, não pode, ó, fica cuidado. Aqui, filhinha, não, filhinha, vai se machucar, não, filhinha, não... Então não corra riscos. O laço. Então, eu sinto muito isso, e acho não, isso é comprovado, porque tem estudos sobre isso, né? Como a gente cria as meninas. E aí a gente... não corre riscos. E você me mostrou tantos riscos que você está correndo desde então. Né? Tantos riscos. E que acho que ensina um pouco pra gente. E eu sou doida das frases. Adoro frase pronta, gente. Tá. Sabe aquelas frases? E eu gosto muito do cara da Virgin. O loirinho lá, esqueci o nome dele. Agora também fugiu. Mas ele diz que se alguém te der uma oportunidade e você não tiver certeza como fazer, aceita e você vê como fazer. Obviamente não é na loucura do tipo, nossa, alguém me chamou para dar uma aula sobre física quântica, eu manjo zero, então não. Mas se eu achar assim, pô, eu acho que eu sei sobre isso. É o melhor? Pô, não sei, mas talvez eu saiba. É muito nisso. E o que eu sempre disse para os talentos com quem eu trabalhei, eu dizia assim, se não te desafia, não te merece. Porque eu tinha que convencer eles a fazer coisas que eles nunca tinham feito na vida. Então, e eu vi eles se superando muitas vezes. Eu falei, cara, eu já presenciei isso acontecendo. Por que não pode ser comigo? Então, eu preciso correr esse risco, preciso fazer. Mas sempre tem muito medo envolvido. Só que sabe aquele negócio do se der medo, vai com medo mesmo? Sim. Então, vai com medo mesmo. Vai com síndrome da impostora. Porque isso acontece até hoje. Gente, acontece demais. Sim. O tempo todo. Eu me sinto uma impostora aqui. Eu falo sempre aqui, o pessoal ri. Porque eu não tenho nada a ver com esse microfone. Quando vem os jornalistas aqui, eu brinco e falo, meu Deus, os jornalistas vão olhar e falar, que impostora? O que ela tá fazendo aí? E não, né? Então, menina, a gente vai com medo mesmo. O negócio é esse. Exatamente. E naquela época eu fui com medo mesmo, muito medo. Mas o que eu fiz? Não gastei o dinheiro que eles pagaram, né? Falei, se der errado, eu tinha um plano B. Devolve o dinheiro. Tipo, na pior, devolve o dinheiro. Mas olha só, Vivi, eu me surpreendi. Porque eu tinha mergulhado no universo de experiência do cliente para criar a área na empresa onde eu trabalhava. Tá. Eu não tinha mergulhado para saber como eram as outras empresas. Claro, outros negócios, outros segmentos. E o quanto estava de maturidade ou não. Porque quando eu comecei a explicar, eu tinha preparado 7 horas de conteúdo. E eu pensei assim, era uma turma muito diversa. Então eu pensei, se eles não aprenderem comigo, pelo menos eles aprendem entre eles. Então eu pensei em muitos momentos. E eu uso muito técnicas de andragogia, né? Então, como eu posso levar em consideração toda a tua bagagem, como eles podem opinar. Então, eu puxava o tempo todo. E também muito embasado em William Glasser, que a gente aprende muito mais quando ensina. Então, eu pedia para eles, como você aplicaria isso na tua empresa e tal? E essas costuras foram trazendo que, no final, eles estavam muito felizes. Olha. E eu não tinha contado ainda. Mas aí eu pensei assim, bom, se eu vou falar da experiência do cliente, deixa eu proporcionar uma experiência. E aí eu fui, stalkeei as redes sociais de todos esses 14 e consegui, tipo, mãe ou
namorado, ou marido, ou esposa, para eu dizer assim, olha, teu marido tá passando aqui por uma mentoria super especial, seria muito legal ele receber um videozinho teu de 30 segundos, parabenizando ele pelo protagonismo da vida dele, o que você acha? Daí a pessoa, ai, claro, que lindo, tal. E me mandaram, e eu criei um vídeo no final, então o fechamento da mentoria era com esse vídeo da pessoa. E daí ele se emocionava, falou, aí ele chorou e tudo mais. Ele falou, gente, é a experiência na prática. Eu falei, bom, preciso contar um negócio aqui para vocês agora, para ser muito honesta. Essa foi a primeira turma. E eles se surpreenderam, porque eles falaram, pô, eu não conhecia isso, não conhecia um monte de conteúdos que eles não conheciam. E eu falei, cara, e eu não imaginava. E aí eu comecei a analisar por que eu tinha trago essa miscelânea diferente, e até hoje é diferente de alguns outros cursos que a gente vê de experiência do cliente, porque eu trabalhei como diretora de conteúdo. Então eu trouxe o que houve de diretores financeiros, de RH, de marketing, de tecnologia. Não é todo mundo que teve essa mesma oportunidade. Eu falei, cara, que legal. E comecei a crescer, porque dali... Aí começou a subir os negócios. Aí eu recebi meu primeiro contrato. Aí foi muito legal, porque além... a mentoria virou meio que um topo de funil, né? Virou como, tipo, ó, vai virar isso aqui, mas depois vem outras coisas. E aí eu lembro que uma moça de Varjota... Já ouviu falar de Varjota? Não, gente, essas palavras que você tá falando do Esses interior, lugares, não conheço. Mas, olha, são 5.570 municípios no Brasil. É muito lugar para explorar. Muito lugar. Me chamaram em Varjota. A moça falou, você faz presencial? Eu falei, claro que faço! Varjota, você viaja até Fortaleza, são 3 horas saindo de São Paulo. Quando você chega em Fortaleza, você pega mais 5 horas de viagem de estrada para chegar em Varjota. E eu falei, faço. E a gente fez um treinamento. Essa foi a sua primeira viagem? Minha primeira viagem. Para Varjota. E, gente, que incrível. Que incrível, porque eles se adequando àquela linguagem. O evento, a gente fez... Era um workshop, né? A gente fez parte online e parte presencial. Nessa parte presencial foi na casa do prefeito, que era o dono da empresa, uma empresa de telecom. E é mágico o que a gente faz com telecom, porque normalmente são pessoas que estão no seu primeiro emprego, que estão começando. Então, para eles, receber esse tipo de input do tipo... Quem você é na fila do pão antes de emprestar teu CPF para esse CNPJ. Então, assim, e eu sempre misturo essas coisas. Eu não falo da experiência do cliente se não falar da experiência do colaborador primeiro. Você fala assim, não, só fala que eles precisam tratar bem. Não faço. Não. Nem me chama, não vou. Né? Porque eu acho que é desrespeito com o ser humano. Não vai. Sim. E não vai rolar, não vai sustentar. Você vai ter altas taxas de turnover Sim. e tal. Então, foi mágico. E de lá para cá, as coisas vêm rodando até que em 2022... Olha só, de 2020, quando eu queria fazer o negócio. Demorou 2 anos para eu conseguir colocar o motorhome para rodar. Então, às vezes, a gente quer um sonho. Eu tenho uma prima que ela é mestre, economista, não sei o que lá dela. Ela fala, viu, Cami? Por que a gente falava que... Calma, Camila, calma. Porque eu sou muito desesperada. Eu falava, por que não acontece? Por que não... o motorhome custa $500 mil, eu não tenho $500 mil. Não sei o quê. Quanto tempo? Demorou 2 anos para eu conseguir fazer o primeiro. E é nada, 2 anos, vai. Na vida de um profissional, que são 2 anos. Se Mas pessoa... quando você quer sair do emprego e já fazer, né? Você fica desesperado, assim. Então... É nada, realmente é nada. Se a gente pensar que a gente trabalha de 30 a 40 anos, é muito pouco, né? Exatamente. E foi muito legal, o primeiro do motorhome que a gente fez, porque aí eu juntei. Mas a primeira viagem de motorhome foi para onde? Foi para Caxias do Sul. Tá. Varjota eu fui de avião, foi de normal, avião, tá? Porque eu não tinha o tá. dinheiro ainda nem para ter um motorhome. Eu não tenho um motorhome, inclusive, que é uma pergunta que o pessoal faz assim, mas você comprou? Não, eu moro em apartamento, não tenho onde estacionar, é super difícil. O seguro do motorhome é extremamente caro. Manutenção do motorhome é extremamente caro. Fazer um motorhome bom vai te custar ali uns $300 mil, no mínimo. E eu pensei... Poxa, eu posso investir esses $300 mil em outras coisas. E eu posso locar. Então, eu tenho um super parceiro em Campinas que ele loca toda vez que eu vou viajar. E ele é super legal porque a gente teve problemas financeiros uma vez e ele falou assim, não, eu vou dar um jeito, vamos aqui, vamos costurar assim, assim, assado. Porque o cartão de crédito não passava e você tem que fazer o calção, né? E ele falou, não, mas vamos fazer de outro jeito. Vamos criar aqui. E criou meios por causa do propósito, por causa da gente contar essa história. Só que aí não virou não é que só. No começo era fazer esse match, né? Entre o executivo e o colaborador. E a pessoa que precisava agarrar as oportunidades. Depois a gente colocou a experiência do cliente no meio. Que foi a forma de monetizar. Então, a gente vai para os estados, a gente leva um evento de experiência do cliente. A gente faz o processo de onboard com todo mundo que vai participar para entender quais são os gargalos, o que ele sente que falta. A gente faz parceria com a prefeitura para identificar benefício fiscal, tributário, entender a região, contar uma história sobre aquela região. E a gente cria um evento de experiência do cliente de 2 dias, onde a gente discute o tema e faz a galera viver uma experiência. Porque não adianta nada eu te falar, olha, é super legal você mapear a jornada do teu cliente.
Você não mapeou. Agora a gente fala assim, vamos mapear a jornada aqui. Mapeou? Legal. Vamos viver uma jornada para ver como é que é? No último, a gente levou a galera para jogar vôlei, para fazer experiência com vinho, para tentar adivinhar qual era o vinho e provar e tudo mais. Então, a gente trouxe um especialista. A gente levou o pessoal para um restaurante que... E a premissa é surpreender na sua região. Então, por exemplo, se você mora em Caxias do Sul, eu vou te levar num lugar onde você nunca imaginou que existiria. Para você falar, cara, existem oportunidades na minha região. Até para trazer isso do orgulho de pertencer àquela região. E não ficar todo mundo migrando. Qual é o problema da migração? Porque às vezes a pessoa pode achar que eu sou a louca da migração. Em São Paulo, mais de 70% da população em situação de rua é imigrante. Eles vieram provavelmente como meus avós, sem preparo técnico, comportamental, só que eles não tiveram a mesma sorte. E eu digo sorte porque meus avós depois conseguiram construir casa de madeira e por aí evoluíram, né? Mas muita gente não consegue. Então pensa primeiro na tua rede de apoio, no que você tem perto da tua região. Como você pode crescer com isso? Né? Então, e a gente vem, agora já foi o segundo recentemente, que a gente foi para Canoas, e os próximos Joinville, Blumenau, e a gente vem subindo como um storytelling. Porque o pessoal vai falar assim, mas por que em termos de dinheiro você não começou em São Paulo, né? Porque é mais fácil fazer em São Paulo. Falei, porque a história não fica tão bem contada, né? De que subir, né? Fazendo começando no sul até Roraima, que é nosso último local. E quanto tempo você quer fazer os 27 estados? Antes eu queria fazer tudo num ano. Tipo, a primeira vez, a Camila queria morar sobre rodas e tal. Mudei de ideia quando eu fui no motorhome, porque acho que a gente começa muito sonhador, mas quando eu fui, não tem secador pra mim. Eu gosto de secador. Um secador de cabelo. Um secador de cabelo. Ainda evoluiu muito durante a pandemia, felizmente. Mas ainda tem uma infraestrutura ruim de local para você parar com uma internet legal. E eu que gero conteúdo todos os dias. Todos os dias eu tenho um quadro no Instagram chamado UAU Backstage, que são os bastidores do UAU. Todos os dias às 6 da tarde. E na segunda, quarta e sexta tem um café com CX. Como é que eu vou garantir que eu tenho internet boa ou segurança, porque também é no algo mínimo. Que não tem em todos os lugares. Então eu falei, não, vamos para cada vez que for. Então isso tornou o projeto um pouco mais complexo e mais longo. Então eu não coloquei uma meta, a galera da meta vai me matar, mas eu não coloquei uma meta até porque a gente é um bebê. Então a gente precisa... E eu sou muito do break-even, assim, se tem dinheiro para fazer, vamos. Não tem? Não, a gente vai postergar e vamos fazer. Então ano passado a gente conseguiu fazer no nosso planejamento estratégico desse ano, já conseguimos orquestrar para que os 3 funcionem. No ano que vem, a ideia é conseguir dobrar esse número, né? E aí a gente vai crescendo e encurtando esse tempo. Mas são 54 praças. Então, não é um projeto curto. É um projeto, a gente está falando de alguns anos. Longo prazo, aí. Camila, longo prazo. Não, agora eu tô mais tranquila. Eu tô aqui, ó. Médio. Não, mas eu tô... Mas eu coloquei para visitar os estados brasileiros, porque eu falei assim, eu não preciso ir tudo de motorhome. Esse é um projeto, mas eu posso visitar todo o Brasil levando a palavra. Então, o que eu fiz? A gente colocou como planejamento estratégico desse ano, palestrar nos 27 estados. Nós já fomos para 9. Opa! Então, assim, no primeiro trimestre, 9 estados. É muito legal. Fui nadar com o boto em Manaus. Pensa, quanta coisa legal. Então, a gente pensou assim, a gente pode ir de formas diferentes. O importante é provocar a revolução, né? E a revolução para evoluir. Então, essa é a nossa bandeira. Sim, Cami, você fala muito de mágica, né? Que a mágica tem que acontecer, o encantamento do cliente. Aí eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre o encantamento e a mágica dentro dos ambientes organizacionais, para o cliente interno, né? E o que isso gera no dia a dia, o quanto eu encanto os meus funcionários. E tem uma frase, só que não como você, que você fala que você gosta das frases, e aí você cita quem que fala. Eu não sei, eu não lembro de ninguém que fala. Vai que a gente pode tentar adivinhar. Olha só, é aquela que fala assim, você quer manter os seus clientes, você tem que trabalhar com seus profissionais, é uma coisa assim, sabe? Seus clientes internos é o primeiro. Você tem que fazer primeiro ali, a lição de casa é ali dentro. Legal. E aí o cliente externo é consequência. Total. Então, se você puder falar sobre esse encantamento, essa mágica dentro dos ambientes organizacionais... Total. Eu gosto Como muito, gerar isso, né? Eu gosto muito de mencionar Simon Sinek, né? Que ele fala algo parecido nessa linha aí. Que ele diz assim, 100% dos clientes são pessoas, 100% dos colaboradores são pessoas. Se você não entende pessoas, você não entende o negócio. E eu tive a alegria de trabalhar com uma grande telecom
do Brasil. E a gente foi para vários estados treinando supervisor. Qual parece a coisa mais óbvia? Vamos treinar quem tá na ponta. Mas e quem cobra essa pessoa? Como é que eu treino? Claro. E a gente treinou os supervisores para que eles pudessem... Primeiro nós treinamos a linha gerencial, depois nós treinamos os supervisores para que a passagem de bastão seja mais fluida. E tem algumas coisas que toda vez eu coloco em mentoria, em trabalhos, que é, vamos falar de psicologia positiva? E não para abraçar a árvore, felicidade como ciência, e não como abraçar a árvore, porque às vezes a pessoa acha que eu sou, tipo, namastê e tal, né? E eu digo assim, gente feliz traz mais resultado. A Universidade da Califórnia fez um estudo e ela identificou que pessoas felizes chegam a ser até 31% mais produtivas. E elas chegam a vender até 37% mais. Então, não, a gente não está falando de abraçar árvore. Estou falando de investir para ter resultado. Olha só. Tem um livro que eu sou apaixonada. Eu já comprei ele 5 vezes e toda vez que eu tô com um na mala e alguém fala, eu não li, eu falo, é de presente. Vamos ver se eu li, vai. Já leu? Será? Não sei. Do Sean Acor, é um da capa vermelha, com a escrita Harvard lá em amarelinho. Não. Você tem um aí? Ah, eu não tenho. Eu só trouxe o protagonista, E é por aqui pra gente. Pois é, e a Amazon só permite vender um de cada vez, gente. Você acredita? Acho que de tanto que deve vender, de tanto que deve ser o volume, né? Nossa. Ele é muito, muito, muito bom. Tá. E ele consegue comprovar por meio de várias histórias. A cada 10 páginas, você leu, 3 histórias diferentes, assim, de negócios, do quanto ele aplicou em negócios. Gosto. E ele fala sobre os 7 princípios da felicidade. E uma das coisas que fica muito claro é que às vezes a gente fala assim, mas o cara vende mais, claro que ele vai ser mais feliz. Não, a felicidade vem primeiro. É consequência. E aí eu gosto muito de revisitar os conceitos de psicologia, né? Para que ela surgiu? E a psicologia surgiu, primeiro para tratar de doenças mentais, tipo esquizofrenia, bipolaridade. Segundo, para identificar pessoas muito talentosas e torná-las geniais, porque a gente trabalha, investe nelas, elas se tornam geniais. E o terceiro, qualidade de vida. Só que com as grandes guerras, isso há séculos atrás, com as grandes guerras, isso foi meio que sendo deixado de lado. E aí a gente começou a olhar para quê? Só para doenças mentais. Tipo assim, esquizofrenia e tal. Se não for isso, cara, nem vamos olhar, não vamos perder tempo com isso. RH saiu um pouco à frente, falando assim, não, vamos falar sobre pessoas talentosas. Mas e qualidade de vida? E aí, em 98, veja, não é tão longe. 98 é ontem. E, né? A gente já existia. Eu e você, né? Quem estiver assistindo, não sei. Talvez tenha gente mais jovem. Se for mais jovem, que bom, né? Ter alguém tão jovem aqui no nosso podcast. Maravilhoso, Mas eles começaram a olhar porque eles perceberam que as pessoas estavam cortando os pulsos, as taxas de suicídio aumentando, as taxas... E às vezes um suicídio... Eu vou dizer inconsciente, mas tipo, excesso de álcool, excesso de drogas, excesso de um monte de coisa, porque a pessoa quer aliviar aquela dor que ela sente. E eles perceberam, eles falaram, cara, a gente precisa resgatar os estudos sobre a eficiência da felicidade. E uma das coisas que ficou claro, 2 que pra mim são, assim, brutais, o primeiro é o percentual e depois é o quanto o nosso cérebro é mais negativo do que positivo. O percentual é cerca de 50% da nossa felicidade é genética. Não genética, tipo, mas é porque os teus avós viveram um contexto de precisar sobreviver e eles se comportavam de determinada forma. Que passaram isso para tua mãe, teu pai, e eles se comportam Por isso as pessoas fazem constelação familiar, por exemplo, para entender quais eram os contextos de antes e falar, talvez nesse contexto eu não preciso repetir aqueles mesmos hábitos, mas vem. Sim. Por exemplo, se teu marido tem um pai extremamente agressivo, a chance de que ele seja estourado é grande, porque foi o que ele recebeu. Mas precisa ser para sempre? Não, né? Tipo síndrome de Gabriela. Cresci assim, eu nasci assim, cresci assim, mas precisa ser sempre assim? Mas 50% da nossa felicidade é genética. 10% é situacional. Quanto eu ganho, onde eu vivo, com quem eu convivo, se eu gosto das pessoas ao meu redor ou não gosto, se eu gosto da minha casa, se eu gosto de quanto eu ganho, sei lá, coisas que podem mudar daqui uma semana, um mês, um ano. Só que para que esses 10% mudem, outros 40%, que é o final dessa conta aqui, precisam mudar. E esses 40% são respectivamente sobre pensamento e atitude. E eu digo respectivamente porque às vezes a gente fala assim, não, eu vou agir, mas você não pensou em tudo aquilo para conseguir agir. Então, você não fez de forma consciente, intencional. Você só foi porque alguém te falou para fazer, daí não vai dar certo. Você precisa pensar, olhar, falar assim, tá bom, beleza, deixa eu me organizar para isso aqui. E agir. E eu digo que pensar e agir são coisas diferentes porque, às vezes, a gente está num mundo cheio de pessoas com atitude, com iniciativa, mas que é determinativa. Tem até a historinha lá dos sapos. Tinham 5 sapos em cima de um tronco. 3 decidiram saltar. Quantos ficaram? Tem gente que responde 5, 2, tal. Acerta quem fala 5, porque eles decidiram. Eles fizeram nada, só decidiram. Eles não saltaram, faltou atitude. Só que aí veio um problema antes, né? O que a gente tem
discutido nos ambientes de trabalho. Porque a pessoa passa normalmente umas 8 horas pensando no trabalho. Isso quando não é um trabalho complexo e a pessoa volta para casa pensando como ela vai resolver aquele problema que ela começou e ela pergunta pro marido, não sei o que lá. Então ela passa muito tempo pensando naquilo. Que tipo de insumos a gente dá para as pessoas para que elas consigam pensar e agir positivo? E aí vem a segunda coisa que me preocupa dentro da psicologia positiva e da ciência da felicidade, que são coisas que a gente precisa pensar no universo para que a gente consiga ser bom protagonista e passar isso para os nossos liderados. O nosso cérebro, a parte que regula a felicidade é diferente da parte que regula a infelicidade. A parte que regula a felicidade, ela é muito menos forte do que a infelicidade. Olha que coisa doida. Porque o nosso conjunto neuronal do reptiliano, ele busca a defesa, né? O tempo todo. Então, a gente foi preparado para se defender. Então, um e-mail escrito for your information, aquele FYI, a gente vê com maus olhos. Por que eu não estava nessa reunião? Por que ninguém me avisou? Agora tem que ficar procurando nesse e-mail aqui o que tem a ver comigo, não sei o que lá. Então, veja como é uma experiência não tão agradável. E não é, meu Deus, vai acabar o mundo. Mas é uma vírgulazinha. E de vírgulazinhas, a gente vai acabando ficando num dia ruim, né? Tipo, hoje choveu, tal coisa aconteceu de ruim. E a gente não foi treinado para pensar positivo. Né? A cada uma coisa ruim que te acontece, você precisa de 3 positivas. Olha que mundo injusto. Uma negativa, 3 positivas. E a gente não foi acostumado a pensar positivo. E aí, como é que faz? Felizmente, a neurociência fez estudos sobre a neuroplasticidade, que é a capacidade que o nosso cérebro tem de criar novos caminhos neurais ali e pensar diferente. Então, tem que exercitar o cérebro para pensar positivo. Então, toda vez que alguém erra na equipe, eu penso, bom, primeiro que eu não expliquei para essa pessoa que não era para ir por esse caminho. Segundo, como é que a gente pode criar... tá bom, não fica chateado não. Vamos lá, vamos. Esquece, vamos foco na necessidade. Vamos por aqui, vamos documentar que isso aqui não pode mais fazer. Agora vamos por esse caminho, por esse outro caminho, por esse caminho. O que a gente aprendeu? O que a gente pode não replicar? O que a gente pode usar em treinamento? Então, é evidenciar ali o que pode ser de muito legal daquilo que aconteceu. Lá em casa, a gente tem um ritual que é proibido levar celular na hora do jantar. Né? Somos em 3, eu, meu noivo e minha filha. E a Luna, que é a nossa pug, né? Mas nós temos lá, e aí a gente leva nossas taças, não pode levar celular. Cada um conta o seu dia. E às vezes tem essa carga, né? Meu noivo é do e-commerce de pesca e agora tem uma loja física. Então, tem dias que dá tudo errado, que não vende. A minha filha tá no ensino médio. Então, gente, ela no ensino médio, ela pragueja contra a matemática, contra a física, química e tal. E eu tem dias que não saem como eu gostaria, né? Sempre tem. Mas a gente pega a nossa taça e cada um tem que fazer um agradecimento. Não importa como foi seu dia. Você tem que encontrar alguma coisa para agradecer. Só de agradecer essas 3 coisas, eu olho pro dela e falo, que legal, que bonitinha ela pensar desse jeito. Ele arrancou forças para conseguir esse agradecimento. Que coisa simples, mas isso já muda nosso dia. Sem dúvida. E aí, meu noivo falava bastante palavrão antes da gente se conhecer, e eu falava para ele, não pode, vamos lá. E ontem, ele, por exemplo, vou dar um exemplo, né, de como isso pega, né, de como a felicidade pega. Ele foi reclamar do dia dele, falou assim, mas eu não vou começar meu dia reclamando, não. Eu vou começar o dia diferente, porque senão isso vai trazer energia pro dia. E é real, porque o seu cérebro aprende, não, eu não vou pensar desse jeito, não vou pensar desse jeito. E é tão real que tudo que acontece fora impacta como você percebe o mundo dentro, né? Tem até uma dinâmica que eles dizem, que se você tiver num dia que tá meio bosta, tá meio ruim esse dia, pega uma caneta, põe na boca, assim, e fica durante 60 segundos. O teu corpo vai mandar uma mensagem pro cérebro dizendo, eu acho que a gente tá feliz. Vamos ficar meio feliz. Não vai ser, nossa, meu Deus, estou... porque finge o sorriso. Finge o sorriso. Finge o sorriso, exatamente. Né? Só de fingir os hormônios... Uhum. Olha que coisa doida, né? Doido. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter com o colaborador. E aí eu falo sobre aquele material que a gente falou antes aqui no podcast, né? Da cartolina. Uhum. Mas você pode fazer um exercício mais simples. Qual foi a última vez que você perguntou pro colaborador pelo que ele é apaixonado? Qual é a razão de existir dele? Porque aí você consegue até conduzir uma jornada do colaborador mais fluida. Em que ele trabalhe nas coisas que ele tem mais afinidade, em que ele consiga contribuir. E às vezes não é que você vai tirar, porque às vezes pensa assim, mas se for para trabalhar com isso, todo mundo vai querer trabalhar naquela área. Não, você vai dizer assim, você quer trabalhar naquela área? Você pode, só que sem deixar de trabalhar nessa. Quando você entregar todas as suas tarefas, você pode dedicar, 20% do teu dia para trabalhar com aquela outra área. Permitir que a pessoa possa ser um pouco protagonista dentro da empresa. Nas empresas em que eu trabalhei, eu fui encontrando caminhos, né? Aí falava assim, você quer lançar esse novo projeto? Lança. Só que você não vai poder deixar nenhum dos outros. Eu não vou tirar a carga de você. Não é tirar a carga, é dar a carga que aquela pessoa também quer. Então, dá para colocar as coisas juntas. Só que para isso eu preciso investir tempo conhecendo o colaborador. E aí, às vezes, a gente pensa assim, mas não tem que bater métrica, tem que bater meta, tem que vender, tem que não sei o quê, tem que, tem que emitir nota, tem que fazer tal coisa. Calma.
A pessoa vai emprestar muito melhor o CPF dela para o CNPJ quando a gente olhar para a cabecinha dela, quando a gente olhar para que tipo de conteúdo nós estamos veiculando dentro da empresa, que tipo de rituais, né? Cultura. Né? Tudo cai em cultura do colaborador, para daí a gente proporcionar bem uma melhor experiência para o cliente. Gente feliz performa melhor. Então, e como é que eu quero que essa pessoa que está pé da vida comigo trate bem o cliente? Não. Ele nem gosta da empresa, Por que ele vai defender a empresa? Ele vai falar, a empresa é uma bosta mesmo. Você tá certo, põe no Reclame Aqui. Reclama lá, não tem problema não. Ele não tá nem aí. É verdade. E quando a gente pensa também em experiência do cliente aí mercado, não sei se você separa o cliente interno, como é que se tem nomenclatura diferente? Não, ou é cliente interno e cliente externo. Tá. O cliente externo, muitas empresas ainda acham que a experiência do cliente é mandar um brinde no fim do ano. Deus me livre. Vamos falar sobre isso, ensinar o que é a experiência do cliente mesmo, externo, né, agora nesse momento? Uhum. Eu gosto de exemplificar. Imagina, você já deve ter comprado um computador, um celular, alguma coisa, que veio com um buscador assim, Bing, Yahoo. Sim. Eu brinco que quem é mais antigo vai lembrar até do KD, né? Nossa. Vintage, hein? Vintage. Eu lembro da professora de geografia me apresentando o Google. Falou assim, gente, não precisa usar só o KD, vocês podem usar o Google. Google, né? E quando a gente busca, a gente quer o Google. Na hora, você vai lá e digita Google. Usa, você vai no Bing, ou seja, no concorrente, e digita Google. Já parou pra pensar por quê? Eu nunca parei pra pensar por quê. Ninguém nunca parou, porque não é, sei lá, só digitei, não... eu acho que ele é mais assertivo. Na minha, não sei, eu acho que é por isso, mas não parei pra pensar. Ele se preocupa 80% do tempo em fazer o que é core business dele, que é o buscador, que são as buscas assertivas e tudo mais, e 20% do tempo em falar assim, cara, o que impacta a Vivi, que não tenha nada a ver comigo, mas importa pra Vivi. E ele para pensar. Por exemplo, no Bing, você vai fazer uma busca, provavelmente ele abre uma segunda aba. Não é algo que, meu Deus do céu, eu vou morrer porque ele abriu uma segunda aba. Mas ele abriu uma segunda aba, e você tem que clicar nessa segunda aba, e você fica com mais abas abertas e tal. É um detalhe, mas que talvez faça a diferença. Uma outra coisa que eu gosto de exemplificar, se você tiver com pouquíssima internet, você vai conseguir acessar a primeira página do Google, porque eles colocaram uma primeira página extremamente leve. Então, independente, se você tiver assim, sabe, com aquele só sobrevivência, você tem lá uma primeira página. Mas eu vou além. Quando você fica sem internet, o Google tem um joguinho de um dinossauro saltando cactos. É verdade. Exato. Então, é mais legal ficar sem internet com o Google. É por isso que eu escolho inconscientemente, sim. Porque ele tá lá quando você precisa. E olha que coisa doida. É responsabilidade do Google se você tem ou não tem internet? Não. Então, a experiência do cliente não é só o que eu faço enquanto a minha empresa, mas é como eu me preocupo com a visão do cliente. O que importa para você e como eu estou presente de várias outras formas. Tem várias coisas, né? Eu às vezes falo assim, de acordo com a Forbes, é a junção dos vários pontos de contato, contanto que, obviamente, tenham mais pontos de contato positivos do que negativos. Ou a Forrester, que fala sobre 6 dimensões da experiência. Eu sempre acho chato e eu gosto de trazer o conteúdo sempre de um jeito mais divertido. Eu digo, cara, a experiência do cliente é tudo que qualquer pessoa da tua empresa faça, que qualquer área faça, jurídica, compra, supply, todo mundo faça, que provoque algum tipo de sentimento, percepção, sensação no cliente, no interlocutor. Então, vou dar um exemplo. Eu estou num avião, encontrei alguém com a camiseta da Coca-Cola. E essa pessoa foi super escrota com a comissária. Aquele dia, talvez eu não tenha vontade de tomar Coca-Cola. Porque eu olhei e falei, 85% das nossas decisões são emocionais. Então, talvez eu não tenha muita vontade. Porque, poxa, que pessoa, né? Dor na garganta, né? Nó no estômago. E para pensar a experiência do cliente, a gente tem alguns guarda-chuvinhas embaixo. A gente tem o sucesso, o sucesso é te entregar o que eu prometi. Você comprou uma mala, vou te entregar uma mala. Você comprou uma mala de qualidade. Agora, como eu vou te entregar a mala pode ser diferente. Vou dar um exemplo de sucesso e experiência prática que todo mundo já viveu. A gente vai ao médico. Primeira coisa, você não quer estar no médico. Normalmente você vai porque... A não ser que seja check-up e tal, que também a gente não gostaria. Ia ser tão legal se tivesse diagnóstico por celular. SMS, tá aqui, né? Mas não vem. Então, digamos que você passou mal. Você vai ao médico. Chegando no médico, não tem cadeira para você sentar. O ambiente tá abafado. Tem muita gente. Você fica com medo de ficar doente. Pegar outra doença além da que você já chegou. A recepcionista não ágil com você. Você passou com o médico mal olhou na tua cara, falou, virose, tá aqui. Te deu atestado de 3 dias e um medicamento lá para você não vomitar e tal. Você saiu com um diagnóstico.
Ou seja, o sucesso foi atingido, o sucesso do que você foi buscar. Tá. A experiência não é uma droga. Então, essa é a diferença. Só que o sucesso está dentro ali de experiência do cliente. Tem que estar. Eu digo que são irmãos... Sucesso é resolver o problema. É entregar o que eu prometi. Tá. Experiência é tudo que vai acontecer durante isso. E aí tem um outro ente aqui dentro, que é a usabilidade. Por exemplo, comprar na Amazon, eu às vezes estou na pós, estou em algum lugar, eles falam, livro tal. 2 cliques, comprei. Eu falo, meu Deus, nem li os outros 50 que eu tenho ali na prateleira. Mas comprei, porque são 2 cliques, então a usabilidade é muito fácil. Ou sachê de ketchup, sabe? Rasgue aqui. Aquele rasgue aqui que nunca rasga, nunca gente. Rasga, gente. Negócio é difícil. Ou a bolacha ou o biscoito, não sei. Como é que você fala? Bolacha ou biscoito? Bolacha. Bolacha. Essa é daqui de São São Paulo. Eu vou pro Rio, o pessoal Mas fala, porque... biscoito! Mas é bolacha, né? A gente sabe que é. Tá escrito, enfim, né, gente? Como você quiser. Adapta aí pra você. Aquele clube social, você pega e tem as 3 risquinhos. Tem 2 risquinhos. Isso. Se ele não quebra exatamente no mesmo risquinho e você vai dividir com alguém, você pega aquele pedacinho e fala assim, não, esse pedacinho aqui é seu. Ou esse pedacinho aqui é meu, imagina, o meu pedacinho foi no teu. Não acaba o mundo, mas não é legal. Tá. Então, usabilidade é quão fácil é usar alguma coisa. Quantos cliques a pessoa tem que dar? Se ela ao invés de ter que dar 10 cliques, ela pode dar 2, ela vai preferir aquela pessoa que é 2. Aquele serviço. Exatamente. Então, a experiência do cliente é você pensar em toda a jornada, como a usabilidade pode estar mais presente, como você vai garantir que tenha sucesso, como você vai comunicar as coisas melhor, porque não é mudar, aí às vezes as pessoas acham que é brinde, mas não, é como mudar toda a mentalidade da empresa toda para que cada um consiga, primeiro, se comunicar muito bem entre as áreas, que é o principal problema que existe, silo, né? Mas isso não era comigo, isso é vendas que vendeu errado. A área de pós-venda fala assim, vendas que vendeu errado, não é esse o nosso produto. Cara, o cliente comprou uma promessa. Então, até como eu comunico? Eu digo que o cliente nem sempre tem razão, mas ele tem o seu conjunto de razões. E esse conjunto de razões precisa ser levado em consideração. A comunicação entra muito em como eu vou explicar cada etapa da jornada para esse cliente, como eu vou provocar reações emocionais, né? E aí eu gosto muito de Alfred Hitchcock, né? Lá em 1960, ele fez aquele filme O Psicose, que na época as pessoas passavam mal dentro do cinema, sabe? Porque era a primeira morte e tal. Você fala, meu Deus, a morte. E Alfred Hitchcock dizia que só teve sucesso, primeiro, porque ele pensava em todo o roteiro do filme, que pensando numa empresa, todos os processos muito bem desenhados. Tá. Só que ele não pensava... vamos chamar isso de roteiro azul, tá? Ele pensava no roteiro azul, todos os processos. Então, primeira coisa, tem que ter processo desenhado. Segunda coisa, como é que eu crio o roteiro verde, que são os processos emocionais? Que eu digo assim, aqui talvez o cliente se sinta muito com medo. Comprar um imóvel, um dos nossos clientes é a MRV, né? Eles perceberam que as pessoas, na hora de assinar o contrato lá, eles não entendem muito bem juro de obra, taxa de INCC, uma série de coisas. Para quem comprou imóvel aí, sabe, gente, que é assim, é um sonho, você está realizando um sonho. Então, na hora de assinar, você não olha muito para isso. A hora que você vai pegar a chave e recebe ali, agora você tem mais 20 mil para pagar. Você fala, da onde que eu vou tirar 20 mil, gente? Que isso? Que juro é esse? Porque não foi bem explicado lá. Então, eles aí tem muita desistência, né? Mais ou menos. A pessoa compra, ela dá um jeito de pagar, mas ela se endivida, fica triste, fica chateada. Coisa que podia ter sido explicada de uma forma diferente. Então, quando a gente entende, a gente cria um roteiro emocional. E uma das coisas que a gente identificou é que, nesse momento, a pessoa se sente lesada. Então, o que a gente falou? Para minimizar esse ponto de contato aqui, porque a gente mapeia vários pontos de contato, para minimizar esse ponto de contato e fazer com que ela se sinta menos lesada lá na frente, em que momento eu preciso mexer? Porque não é lá que eu vou explicar. Na hora que ela tá se sentindo lesada, não tem mais o que fazer. Mas é na hora dela assinar o contrato. Então, a gente criou um videozinho, a equipe lá criou um videozinho explicando. Além do contrato, você tem o vídeo explicando, tem juro de obra, tem taxa assim, tem taxa assada, tem não sei o que lá. Outro momento, quando você vai visitar o teu imóvel e você nunca comprou um imóvel, você não sabe o que fazer de vistoria. Você não sabe, eu tenho que checar água, cano, janela, o que eu tenho que checar? E a gente falou, poxa, que coisa. Vamos criar um checklist. Um checklist para essa galera. Então, é perceber as obviedades, que para quem está do lado de cada balcão, é óbvio. É óbvio que é um INCC. E não é óbvio para o cliente. As obviedades sendo ditas, você já proporciona uma experiência incrível. Mas eu costumo levar um slide, né, que é uma pirâmide, que faz uma analogia com a pirâmide de Maslow. Que eu digo, cara, é isso. A experiência do cliente é isso. É você respeitar a pirâmide. Maslow não fez um estudo que ele mostrou assim, antes de eu comprar uma Ferrari, digamos que estamos ricos aqui, viu? Tá, vamos saindo daqui, vamos comprar a Ferrari. Eu não compraria uma Ferrari, se eu tivesse muito dinheiro, acho que eu compraria um carro maior. Tá. Sou pequenininha, né? Eu queria uma caminhonetona branca, assim. Isso, tá bom. Beleza, vou lá comprar minha caminhonete branca. Cheguei na loja e deu vontade de fazer xixi.
Você acha que eu vou comprar minha caminhonete ou eu vou fazer xixi primeiro? Xixi. Lógico. Xixi. E isso, né? Então, a fisiologia sempre ganha. Qual é a fisiologia do cliente? Resolver problema. Não adianta eu querer mandar flor, eu mandar bilhete, eu não sei o que lá, se eu não resolver problema primeiro. Segundo layer, né? São 3. Minimiza esforço. Tudo que pode ser mais fácil, no caso do Google aqui, ele minimizou o teu esforço. Em uma série de... Ou ele tornou mais agradável aquela situação. Resolva, minimiza esforço. E por último, se conecta emocionalmente, que é o fator uau. Não é que eu não vou ser empático nas outras etapas. Eu vou ser empático. Mas eu vou primeiro resolver o problema, depois minimizar esforço, e aí eu me conecto emocionalmente. Vou dar até um exemplo que aconteceu com o Nubank, que foi super interessante, e te convidar a pensar se... E aí eu queria a sua opinião. Tá. Se tivesse primeiro mandado o brinde, tá? Tá. É um caso de brinde do Nubank. Logo que eles surgiram, um cliente bebeu todas. Nossa, bebeu daquele jeito que fica assim, ruim. Sabe aquele que a gente vê nos vídeos, assim, a pessoa segurando a parede ou a parede segurando a pessoa? Ele bebeu e decidiu na madrugada comprar um lanche. O lanche custava R$8 e ele pagou 80, porque ele não percebeu que estava muito embriagado. E a moça do outro lado do balcão, na pressa, digitou errado. Veja, o Nubank não cometeu nenhum erro. Sim. Ou seja, o cliente nem sempre tem razão, mas ele tem suas razões. Mas no dia seguinte, esse cliente já com ressaca moral, ressaca física, tudo, né? Tudo sentindo aquela coisa horrorosa, ele ligou para o Nubank. Então eu digo para a empresa, cara, quando te ligarem trazendo um problema, aproveita, porque ele acredita que você é sumidade, referência nisso, então ele acredita... Ele está te dando credibilidade que você pode resolver, então agradeça. Tá. Beleza, ele ligou para o Nubank e disse, olha, preciso que resolva esse problema aqui, porque... Não era problema do Nubank. Não é um problema do Nubank. Tanto que no protocolo da atendente estava dizendo assim, ó, peça para o cliente entrar em contato com o estabelecimento pedindo estorno. Ou seja, ela ia resolver a base da pirâmide, resolver o problema. Só que não com menos esforço. E ela se colocou no lugar dele e falou, cara, eu já tomei um porre, sei como é. Nossa, dá sede, dá enjoo, dá cabeça gira. O cara não deve nem estar pensando direito, porque tá passando muita coisa ali no cérebro. Vamos fazer o seguinte, vamos... Ela falou assim, só um segundo, o senhor foi na lanchonete e tal, né? Tá. Passou a mão no telefone e começou a ligar para o estabelecimento. E a moça do outro lado falou, não, realmente, a gente identificou, vamos fazer o estorno. Resolveu o problema, minimizou o esforço. Tá. Daí ela foi fazer uma conexão emocional, essa atendente do Nubank. Mandou uma mini sanduicheira pra casa dele, com várias receitinhas. X-salada, misto quente, bauru e uma carta. E nessa carta dizia assim, olha, que tal da próxima vez, quando você beber todas, fazer o seu lanchinho em casa, daí você não passa por esse tipo de perrengue. Gente, ele tirou foto, viralizou, todo mundo riu. Pergunta, Vivi, se ele tivesse ligado pra reclamar, ela tivesse dito, ó, se vira aí pro estabelecimento e tivesse mandado a sanduicheira pra casa dele. Como é que você acha que ele ia... Não ia surtir efeito, não ia fazer... Ou ele ia falar, nossa, vocês estão tirando sarro da minha cara. Da minha cara. Exatamente. Então, é respeitar a pirâmide. Resolver problema, minimizar esforço, se conectar emocionalmente. E tentar dizer as obviedades o tempo todo, porque o que é óbvio para mim não é óbvio para você. E é difícil mapear as obviedades, porque é o que você está falando, o que é óbvio para mim não é óbvio para você. Vocês têm que ir a campo para entender o que é que esse cliente precisa. Como é que vocês, por exemplo, no MRV... Alguém comprando um apartamento, você simula que você vai comprar um apartamento? Como é que você faz isso para você acabou entender? De dar uma ideia, Vivi, anotado aqui. Tá? Olha, então... Não, a gente fez um negócio... O importante é ter um programa de Voice of Customer. Que você pode encontrar siglas, né? VOC. Quando encontrar VOC, você sabe que ele está falando de voz do cliente. Que pode ser captada de várias formas. Eu posso pegar com base em feedbacks que os clientes deram. Tá. Eu posso pegar com base em ligações que a gente tem normalmente. Ou eu posso sentar com uma galera para um grupo focal. Ou eu posso fazer cliente oculto e perceber o que está acontecendo. Então, tem várias formas. Com o caso da MRV, especificamente, a gente fez um negócio que foi até duplamente premiado no ano de 2022. Que eu fico feliz, né? Um bebê com prêmios, né? A gente fez um negócio chamado Conselho de Clientes. Nós pegamos 8 clientes de todo o Brasil no primeiro ano, né? Porque a gente tem um conselho todos os anos. Nós pegamos 8 clientes de produtos distintos, diversos. Desde o cara que comprou o apartamento mais premium até o cara que comprou Minha Casa... Minha Vida. Verde Amarela, Minha Vida, né? Tem vários nomes aí. Então, beleza. A gente reunimos todos eles e aí a gente fez uma conversa antes com os clientes dizendo, olha... Presidente vai estar lá te ouvindo, diretor de marketing, diretor de RH, todo mundo vai estar lá te ouvindo. Você pode falar o que você quiser. O que a gente não quer é que vocês venham trazer problemas pontuais. Por exemplo, assim, mas eu tô com um encanamento, eu não sei o que lá. Isso a gente vai levar para outro momento. Tá. Aqui a gente vai discutir só sobre toda a jornada. Eu vou conduzir, vou fazendo perguntas e vocês vão falando a respeito. Por que você decidiu
comprar um imóvel. Você morava com quem antes? Pensa, isso é antes do cliente ser teu cliente. Mas é uma experiência. Sim. Quando você foi visitar o decorado, como é que foi? Né? Então, a gente fez um roteiro com várias perguntas. Tipo, sei lá, umas 4 páginas de Word de pergunta. Que poderiam ser feitas, ou a gente poderia dizer, não, isso aqui já foi tratado. Então, a gente fez todo o roteiro e disse pra eles, ó, beleza, vocês topam ser nossos conselheiros? E a gente mandou kit, camiseta, iFood pra essa galera. E disse assim, olha, vocês estão representando mais de 400 mil vidas. Então, converse com o vizinho, converse com o síndico, converse com todo mundo para trazer as percepções de todo mundo. Beleza? Beleza. Fiz uma outra reunião com a liderança para dizer, não interrompam esse cliente enquanto ele estiver falando. Porque a chance de dizer assim, não, pera, mas você que usou errado o produto. Não foi pensado dessa forma. Não, mas você que entendeu errado. Ouçam. Isso já é errado. A gente tentar contestar o que a reclamação, que não era, no caso, uma reclamação, mas se o cliente está te ligando e reclamando, a gente tentar contestar não funciona. Primeiro escuta, fala assim, puxa, olha, deixa eu tentar corrigir aqui. Mas é contestar depois de ouvir, né? E no caso deles, a gente, como era um conselho para ouvir, a gente falou assim, ó, não façam, não retruquem. Simplesmente perguntem. Quer falar? Fala sobre pergunta. Puxa, interessante, deixa eu perguntar. Então, foi importante fazer esse briefing antes. E aí, a gente começou a reunião valendo, né? A reunião valendo foram 3 reuniões de 2 horas cada uma. Então, era bem longo. Nessas 2 horas, eu apresentava, eu dizia, falava, olha, quem está aqui na sala, como é que vai ser. E o presidente participou. Então, ter o presidente de uma empresa tão grande como essa, uma das maiores construtoras do país, para a galera, imagina a pessoa que está lá no Nordeste ouvindo, falando... Caraca, o presidente da MRV tá me ouvindo. Imagina ele contando para a família dele depois, pô, tá me ouvindo. Então, tem que ser um ritual que a pessoa perceba que ela tá fazendo parte de algo grandioso. Importante. Então, a gente começou e começou a ouvir. Depois dessas 6 horas, que foram 2 horas numa determinada semana, 2 horas em outra semana, para dar tempo dele pensar, porque a gente dizia assim, ó, os próximos temas abordados vão ser esse e aquele. Pensa em tudo que você tem para contar pra gente, tal. E além de, se ele lembrasse de alguma coisa do dia a dia, a gente abriu um link para que ele pudesse subir o que ele lembrava. Tipo um diário diário de anotações. Ele ia subindo. E a gente transcreveu toda a conversa. Transcreveu, clusterizou, tipo assim, palavrinha, quantas vezes isso aqui foi repetido, não sei o quê, nanana. Olhou para isso e falou, bom, quais são os focos que a gente vai atacar primeiro? Qual o foco que, poxa, dói mais no cliente? O que dá para fazer com 0 custo? Porque eu acho que também tem isso, né? Eu não estou falando de envolver milhões, mas estou falando de mudar atitudes. Então, a obviedade sendo dita é sempre sobre a ótica do cliente, nunca sobre a nossa. Tá. Nesse caso, a gente ouviu o cliente e falou assim, nossa, eu não imaginava que para ele isso doía dessa forma. Ou eu não imaginava que ele levava isso em consideração na hora de uma compra. Ou na hora de entrar para morar, que ele não sabia o que vistoriar. Pra gente é muito óbvio, pra gente, digo, pra MRV, é muito óbvio que você vai lá, você vai olhar se o cano tá certo, se... Para o cliente, não. Então, é a gente entender. Ou para, tipo assim, ó, o cara foi muito ríspido na hora de me entregar o imóvel. Pô, é um imóvel, eu paguei um dinheirão. Nossa, com certeza. Tô pagando Sim. dinheiro que eu nem tenho. Olha. E a gente falou, pô, podia ter um ritual de aplaudir quando a pessoa compra. Então, assim, pensar nas obviedades com foco na visão do cliente e não... Eu digo, como é que a gente pode se colocar? Tem uma frase do inglês que diz eat your own dog food, que é coma a comida do seu cachorro. Como é que a gente pode se colocar cada vez mais no lugar do nosso cliente na hora de tomar uma decisão? E tem N exemplos. A 99 colocam a diretoria para dirigir uma vez por mês, para ele sentir o que o cliente sente. Deixa eu ver que empresa mais faz isso. Tem a vice-presidente do Santander, ano passado, acho que foi em 2021, não foi ano passado, mas ela foi lá e viveu um dia de recepcionista para ver como os colaboradores se tratavam entre eles, como tratavam os clientes. Então, estar próximo, não tem como fazer nada da salinha do ar-condicionado. Você precisa ir lá. Sujar a bota. Exatamente, precisa sujar a bota, precisa ir a campo, precisa observar muito ali o como teu cliente interage ali com o teu produto, com o teu serviço, com as pessoas que estão lá, né? Entendi. Ô, Camis... Não, já tô te chamando de Camis. A gente já tá íntima, eu também, que eu já comecei com o Vivi. Foi. Então, aí eu achei que tudo bem, a gente continua Tudo assim. certo. Então, tá bom. Já vou levar a Vivi pro motorhome. Bora, Vivi? Menina, por isso que eu me apaixonei por essa ideia, porque eu falei, gente, eu quero muito fazer isso. Eu acho muito incrível essa ideia de andar no motorhome. Mas agora você me falou umas dificuldades aí que eu fiquei meio, tipo, secador, essas coisas já me deixou um pouco mais reticente. Mas aí você para no camping. No camping tem infraestrutura. Não, a gente tem que, né, cair na real. Então, você já me trouxe aqui, a experiência, já fiquei aqui. Opa, será que é isso mesmo que eu quero? Não sei, pensarei. Será que a pessoa feliz, ela compra mais ou compra menos? Compra mais. Compra melhor, eu acho. Será?
Não necessariamente, porque a gente tem muitas compras por impulso que você compra coisas que você não precisa, né? 85% das decisões são emocionais. Tem um livro super interessante que fala sobre os gatilhos mentais, né? Que é o livro Armas da Persuasão. E ele fala, e aí você vai lembrar de situações do dia a dia, né? Por exemplo, reciprocidade. Alguém chegou, você tá no supermercado, alguém te deu um potinho de iogurte. Você nem tinha pensado em levar aquele iogurte, mas você tá com fome, você pega aquela amostrinha. Só porque você experimentou. Daí a moça tá sorrindo, tá tão legal. Você fala, ai, gente, não vou levar um iogurtezinho pra ajudar. Você não tá nem ajudando a moça, você tá ajudando a marca, né? Mas você leva aquele iogurtezinho. Então, reciprocidade. Outro, é urgência, né? Quando a gente coloca ali, assim, ó, vai acabar. Ó, se você não levar agora, você fala, ai, meu Deus. Tá, vou levar. Então, você leva. Então, esse monte de fatores emocionais vão te fazendo tomar decisões. Tem até alguns que são mais robustos, que eu acho muito legal. Eu tava falando deles ontem, no almoço com uma amiga, e eu falei, cara, como a neurociência é brilhante, né? Tem um estudo que foi feito numa loja de vinhos, que eles colocavam no primeiro dia música francesa para tocar. E daí eles falavam sobre os vinhos franceses, vendeu muito mais vinho francês. No dia seguinte, eles fizeram o mesmo teste com vinho italiano. Vendeu muito mais vinho italiano. Olha. Então, como brincar com os 5 sentidos, com a emoção, provocar a felicidade, faz com que a gente tome decisões, e algumas por impulso, obviamente, né? E o não fazer o cérebro tomar decisões demais. Olha que coisa importante. Porque às vezes a gente dá estímulo demais e o cara desiste da tua marca. Tem gente que acha que assim, não, cardápio bom é um cardápio cheio. Só que o nosso cérebro toma 35 mil decisões diárias. Muito, né? Ele não consegue. Final do dia tem dias que a gente assim, põe sal no açúcar, que você fala assim, sal no açúcar, sal no café, você começa a esquecer das coisas, porque teu cérebro já tomou as decisões, já tá cansado. Então, um cardápio muito cheio, às vezes cansa. Eles fizeram um experimento também com lojas de geleias. Numa feira, eles colocaram uma lojinha lá que tinha 6 sabores de geleias e uma outra com 24. O que você pensa? Pô, 24, mais opção, mais legal, não sei o que lá. A lojinha de 24 teve mais visitas, mas a lojinha de 6 vendeu mais. Olha, porque é mais fácil rápido, tomar a decisão. Num casamento, você vai ter 2 cardápios. É massa ou é carne? Sei lá, você fala, essa aqui, ufa, nossa, que bom. Porque é uma decisão a menos. Então, facilitar a vida do teu cliente para que ele tenha que tomar menos decisões. Ou fazer menos caminhos, né? E aí vem a pirâmide da experiência do cliente de novo. Isso melhora a percepção sobre a marca. Por exemplo, tem um negócio que o Google cunhou o termo Zero Moment of Truth, né? ZMOT, em 2001, que é o momento zero da verdade, antes do teu cliente ser teu cliente. O que ele faz? Ele busca referência, ver quem foi, se é legal. Ele busca no Reclame Aqui, para ver se ninguém botou reclamação lá. Ele busca para saber que horário vai estar aberto. Quanto custa com relação a outros? Quanto eu vou gastar, né? Vamos pensar que é um jantar. Quanto eu vou gastar? Todas essas coisas acontecem e você nem fica sabendo. Agora, se você pode facilitar, por exemplo, ter comparativo de preço no teu próprio site. Mas eu vou colocar meu concorrente para dentro. Eu acho essa mentalidade pequena. Quando a gente fica assim, concorrente, não sei o que lá. Quando a gente pensa enquanto comunidade, você começa a crescer muito mais. Então, você coloca lá, sim, tá aqui. Você vai, e mesmo que o teu não seja o mais barato, porque a gente não tá falando de ser mais barato, mas de agregar mais valor. Ter uma FAQ, né, que é a central de perguntas frequentes, para tipo, o que as pessoas normalmente têm dúvida, porque daí ele consegue se autosservir. Ter prova social, que é um gatilho mental, de tipo, se outra pessoa fez, talvez sirva para mim. Porque eu vou começar a olhar e falar, mas ela é de RH e ela fez. Poxa, eu sou de outra área, mas talvez funcione para mim, né? Porque eu gostei da Vivi, então, o que a Vivi fez, talvez... Então, assim, facilitar a vida do teu cliente colocando elementos ali para que ele possa tomar uma decisão de forma mais fluida, mais fácil, né? Entendi. Nossa, incrível. Camila, quanto conteúdo? Quanto? É apaixonante, não é? Não, sabe por quê? Porque a gente é cliente todos os dias. E dá para aproveitar absolutamente do começo ao fim, gente. Não sei... Eu tô apaixonada por tudo que eu vi. Acho que dá pra gente aproveitar, colocar em prática, que todo mundo que tá ouvindo. O que você acha que a gente não pode sair daqui sem falar? Teve alguma coisa que você acha que fala, não, eu tenho que falar isso aqui para deixar registrado, que é muito importante, além de tudo que você já deixou de brinde, de graça aqui pra gente, que foi uma aula. Obrigada. Olha, eu gosto muito de quando eu encerro uma palestra, alguma coisa, eu, de novo, sou das frases, né? Eu trago Arthur Schopenhauer, que diz que o segredo não é ver o que ninguém viu. Então, se você assistir esse podcast e falar, mas eu já sabia isso, aquilo. O segredo não é ver o que ninguém viu, mas tentar enxergar de forma diferente que todo mundo vê. Então, como é que eu posso enxergar de forma diferente? E aí, o convite é, tente enxergar as obviedades que não são as suas, né? E aí, a gente poderia entrar em várias outras caixinhas. Diversidade, não sei o quê, né? Mas eu quero contação de história, vou finalizar contando uma história, né? A Disney, a gente sempre tem como referência de experiência do cliente, né? A Disney é incrível. E eu gosto de contar o caso em que a Disney falhou, por não dizer as obviedades, não olhar para as obviedades. Eles foram A primeira Disney fora dos Estados Unidos foi a Disney do Japão, e no Japão eles chegaram e falaram assim, olha,
Primeiro que é um país com uma cultura completamente diferente de várias outras, e eles têm muita servidão, missão dada, missão cumprida. O vice-presidente chegou e disse assim, olha, amanhã nós temos aqui 93 repórteres virão conhecer o parque e tudo mais, deixem tudo brilhando. Ele disse, ok. E às 3 da manhã ele recebeu uma ligação dizendo, olha, deu tudo errado. Ele falou, mas por quê? Ele falou, então, os japoneses... sabe a mansão mal-assombrada? Que os engenheiros da imaginação passaram 3 meses, 90 longos dias, criando teia de aranha artificial, poeira antialérgica. Pois é, os japoneses limparam. Ele falou, mas não é possível, é óbvio. Mas é óbvio sobre a ótica de quem? E eu conto essa história muitas vezes, inclusive ela tá lá pinada no meu LinkedIn, no meu Instagram, porque é muito real. É óbvio incrível. Do ponto de vista de quem. E isso funciona para cliente interno, isso funciona para cliente externo, isso funciona para casamento, gente. Casamento é óbvio para quem? Né? Tipo, você vai ter uma briga ali. Fala assim, pô, mas ele sabia que eu esperava muito por esse dia. Sabia? Mas ele sabia que eu estava esperando ele pro jantar. Sabia? Pensa, a obviedade precisa ser dita. Então, sempre deixe muito claro, sempre tente ouvir o outro para daí, né, seja interessado para ser interessante. Então, eu acho que é esse mix de coisas. E acho que... E outra, né, do que a gente está fazendo aqui, a gente não está fazendo só por nós, para a gente se conhecer e bater esse papo. A gente faz pela comunidade toda que vai ser... Sem dúvida. Que vai ser impactada, que vai melhorar. Então, eu sempre faço um convite também, que a pessoa não guarde essa informação com ela. Compartilha o podcast, compartilha o que achou de mais legal, porque aí a gente vai ganhando volume. Lembra daquele grupo que eu te falei que a ideia era ter 100 pessoas? Hoje nós somos em mais de 900. Olha, então, assim, incrível. Que valor você agrega, que marquinha você deixa no mundo para outras pessoas. Camila, mas eu só tenho 500 seguidores, não quero ser influenciador. Você já é influenciador de alguma nanorede ao teu redor. Teus pais, teu filho, tua mãe, teus amigos do trabalho. Então, faça valer essa credibilidade que você tem, né? Compartilha coisas de qualidade com essa galera. E a gente vai conseguir construir o bendito do mundo melhor, né? Sem dúvida. Que era o seu projeto lá. Exato. Conta para 3 pessoas. Esse era o meu plano. Conta para 3 pessoas o que você ouviu e tudo certo. Camila, ficaria aqui com você falando mais umas 24 horas, que era o tempo que você virou líder, a gente poderia usar... seria legal, né? Já pensou? 48, Muito obrigada, a gente está muito, muito, muito feliz mesmo, muito grato por tudo que você trouxe. A gente quer pôr de novo o QR Code aqui na tela, para as pessoas terem aqui na tela, bem aqui, tá vendo? Ali, ó, Camila, que é o QR Code onde ela está lá, com os links dela. Cabe, eles adaptam o tamanho do QR Code aí, porque aqui é como você quer. A gente entendeu, adapta, gente, essa experiência do cliente está ótima. Claro, é isso. A gente tem que aprender. Então, pessoal, cliquem aqui no QR Code, vão lá conhecer o trabalho da Camila. Eu ontem já assisti um pedaço lá desse encontro que você faz, o backstage. Sim. Assisti um pedacinho ontem, ela conversa, é bem gostoso. Essa energia toda, obrigada por ter trazido pra gente. Gratidão. Pode ser humano ficar muito feliz, muito grato. E muito sucesso e a gente se vê pela estrada. Pra nós, nos vemos. Eu te espero no motorhome, hein? Vamos lá. Em um você vai. Em um a gente vai. Olha que eu vou. Pessoal, muito, muito obrigada por estar aí. Se vocês curtiram, curta aqui, compartilhe, se inscreva no canal, que ajuda muito a gente e ajuda a levar esse tipo de conteúdo gratuito, denso, incrível para você, para sua empresa, para o seu negócio, para sua fabriquinha de bolo da sua cozinha. Você pode aplicar o que a Camila ensinou hoje pra gente. Um grande beijo e até mais, até mais. Tchau, tchau. Obrigada, amor.